Olá, tudo bem? Eu sou Ítalo Paiva, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Giro de Negócios. Hoje um convidado especial, meu amigo Robson. Seja bem-vindo, Robson. Obrigado, Ítalo. Prazer sempre, né? Ter um convite especial desse. Eu ficava olhando, sempre olho teus podcasts, rapaz, quando é que eu vou ser chamado? E hoje estou aqui, né? Claro, eu Obrigado, agradeço, cara. agradeço. Eu que agradeço, né? O Robson muito ocupado, você ter agendado aí um momento conosco. E eu tenho certeza que vai ser um dos melhores episódios aqui nosso, porque é muita história, né, não, Robson? Pai, nós gravamos 3 vezes, não foi, Ítalo? Não, na verdade, o que eu quero dizer é que o Robson é um cara assim que eu conheço há muito tempo e eu fico só olhando, né? E aí é um cara que mexe com muita gente no Brasil todo. Uma hora o cara tá em São Paulo, outra hora o cara tá fazendo vídeo na internet. Ele acabou de fazer um vídeo aqui no instante, milhares de visualizações. Graças a Deus. Então, muito bacana, Robson. E Robson, é muito importante a gente introduzir, né, essa fala para você que está assistindo agora, o Giro de Negócios. É um programa onde a gente chama empresários, empreendedores, gestores, autônomos que estão fazendo a diferença no nosso mercado, Sim. né? Pessoas que possam contribuir, não só com o programa, claro, mas com quem de repente está assistindo, né, Robson? Show. Que precisa ali de uma orientação, de um insight. E é isso, por isso você está aqui conosco, eu tenho certeza que vai contribuir bastante, tá bom, Robson? Obrigado. Pronto. Robson, eu queria iniciar perguntando de onde o Robson é. Você é daqui de Fortaleza, né? As suas raízes, o pai, a mãe, o que sua mãe faz, o que o seu pai fazia, os seus irmãos. Porque às vezes a gente vê o Robson e, rapaz, como foi que esse cara entrou nesse mundo aí? E fica imaginando, né? Pensa que foi tudo já criado de um ano para o outro. Tem 28 a quase 30 anos de história, né? Já de mercado, né? E aí, Robson, você é de onde? Pronto, eu sou de Horizonte, né? Horizonte aqui a mais ou menos quase 40 quilômetros de Fortaleza, né? Minha mãe é do Dourado, distrito de Horizonte também. Meu pai é de Itaitinga, na época era Pacatuba, Itaitinga, né? Emancipou. E a nossa raiz é de lá. Eu lembro que a gente era garoto, tu só falava nisso. Pacatuba, Itaitinga, eu só lembro de ti. Já quantos anos atrás? Uns 30 anos, né? É. 30 anos atrás, né? Sim, aí eu sei que tu foi pro norte, né, com teu pai, com Pronto, tua aí mãe, como é isso aí? Por que que eles foram embora? Pronto, aqui quando eu tinha, acho que 5 anos de idade, a gente viajou pro Acre, né? E nessa viagem minha mãe perguntava, todo mundo perguntava, o que vocês vão fazer lá? Aí eu dizia, cavar ouro, com 5 anos de idade, cavar ouro. E ninguém me ensinava não, né? Minha mãe que... E por coincidência chegou lá, minha mãe e meu pai começaram a vender ouro, joias, né? Vendiam joias lá no Acre. Pegaram uma época que ficaram bem pra caramba. É porque hoje em dia já é bem isolado, né? Uma coisa ainda bem provinciana lá. Imagina aí há 40 anos, 30 anos atrás, né, Robson? Era mais ou menos 40, né? Eu tenho 44, 39 anos atrás, né? Então eles foram com a cara e a coragem, tinha um irmão dele lá, era o tio Francisco, irmão do meu pai. E quando afetava a família, praticamente os irmãos do meu pai, quase todos lá, né? Tia Ana, tio Francisco. Enfim, aí de lá nós fomos para Manaus. Teu pai e tua mãe sempre comerciante, Robson? Sempre comerciante. Minha mãe é águia. Uma águia, minha mãe é uma águia. É além da curva, minha mãe. Meu pai é aquele cara que sabe fazer tudo, inteligência 1000, né? Operacional. Minha Cara mãe, habilidoso, não, né? é outra águia, bicho. Só que duas pessoas altamente inteligentes, uma voltada pro financeiro, que é minha mãe, e outra voltada pro operacional, que é meu pai. Meu pai pintava o carro como construía uma casa, né? Com excelência. Com excelência. Tudo que fazia era perfeito. A família do meu pai é todo esse nível de inteligência. Da minha mãe já é mais voltada para número, né? E eu peguei... Mas eu não tenho esse perfil, tu acredita? Cara, eu peguei, graças a Deus, um pouco de operacional e um pouco de número, né? Que bom. Eu gosto disso aí tudinho, né? Como eu tenho os 2 filhos também, que hoje, né? Que também são bem voltados a números, né? Gostam muito de mexer com número e operacional também. Não gosto de desenho, é um artista, que é a Júlia, né? Outro que é número, que é o Gabriel. E o Robson Filho também gosta de número. Pra quem não sabe, né, o Robson esse ano foi... Esse ano, ano passado? Esse ano, pô. Foi esse ano que foi avô? Já é, uns 20 Robson dias. já é Né? avô, viu? Vovô garotão. Vovô garotão. O Gabriel tem quantos anos, Robson? Tem 24. Tem 25, acho, esse ano. 25 anos. 25, né? É. Foi pai cedo, né, Robson? A esposa dele fez aniversário ontem, né?
bem a Lauren, também uma menina nova, casaram agora, enfim, já sou vovô. Ah, é bom, muito bom. Aí, Robson, essa visão que você tem, eu também tinha, sabe, cara? Porque eu vi meu pai ali, aquele cara que vende, faz negócio, e minha mãe controlada com dinheiro, né, que é mais restrito. Eu ficava pensando, do jeito do papai, qual é a minha habilidade, né? Mas eu quero ter a parte boa dos dois, né? A parte boa. Aí, cara, com 4 anos, 5 anos de idade, talvez eu esteja errando aí por 1 ou 2 anos de idade, nós fomos para Manaus. Saímos do Acre e fomos morar em Manaus. Chegou lá em Manaus, meu pai colocou com minha mãe loja de confecções, né? Minha mãe muito esperta para compra, né? Meu pai muito operacional, como falei agora há pouco. E chegamos a ter, se não me engano, 2 ou foram 3 lojas. Até me lembro até hoje, na Travessa São Pedro 77, bairro Educandos. Loja de quê? De confecções. Aí outra loja do lado, que era Passava Casa, tinha outra loja, que era loja de lycra, né? E eu com 8 anos de idade, 9 anos de idade, meu pai colocou uma banquinha de consertar relógio. Ele fez uma banquinha, consertar relógio, que consertar relógio a maioria das vezes era trocar bateria, né? Ainda era um negócio mais crítico, eu chamava meu pai, eu com 9 anos de idade, curioso pra caramba. Tudo eu desmontava, cara, aquela coisa de menino, né, curioso. E com 9, 10 anos de idade, eu já tinha essa banquinha, 8, 9, 10 anos. E de lá pra cá, meu pai e minha mãe decidiram vender as lojas e vir pra cá, Fortaleza. Aí no que eles vieram pra Fortaleza, isso... Meu pai morreu em 95, foi em 92, eu acho. 92, 93. Que tu se mudou. Venderam tudo lá. Deu tudo. Por quê? Cara, porque Manaus é bombástico, né? Até hoje. Família, né? Meu pai muito distante da família. A família que estava no Acre voltou para o Ceará. Meu pai muito apegado aos irmãos, minha mãe também. Então, os pais deles envelhecendo, eles queriam estar perto, né? Porque Manaus até hoje, cara, é um local muito bom para fazer negócio, para ganhar dinheiro, né? Manaus, eu tenho muito cliente em Manaus. Pois é. E bom de morar também. Eu gostava muito de Manaus. E nisso que meu pai veio para Fortaleza, eles trocaram lojas, porteira fechada e porteira fechada. Trocaram uma loja de confecções, 2 lojas de confecções lá em Manaus, e uma loja de bijuteria aqui na General Sampaio. E meu pai abriu uma loja com minha mãe de bijuteria, que era Mundo das Joias, na Cena do Alencar. Então você vinha na Cena do Alencar, pegava a esquerda aqui um pouquinho em contramão, tinha Pague Mendes na esquina, e do lado era a loja da gente de bijuteria, vendia tudo, brinquedo, tudo. E eu ficava tomando de conta, acho que tinha 11, 12 anos de idade, da parte de joias, junto com o meu tio, Zé Luiz, mora em Pacatuba, irmão do meu pai. E na loja da General Sampaio ficava a tia Licinha, gerenciando a loja, irmã do meu pai também. E minha mãe partiu para corretagem de confecções. E daí a gente começou a se virar. A gente ficou morando um tempo na loja, na General Sampaio. A gente morava no primeiro andar da loja, que tinha um... Aí vocês foram morar dentro da loja? Dentro da loja, por um tempo. Até meu pai, comprar essa casa na Padre Antonino, né, onde meu pai faleceu, que hoje é a Saúde Max lá, amplificadores, e onde eu comecei a loja. E comprou essa casa, né? Essa casa. O que comprou essa casa, eu antes estudava aqui pertinho, tudo. Eu já tinha saído da loja. Meu pai tinha vendido a loja, minha mãe já tinha vendido ele já tinha vendido as 2 lojas, praticamente, quando meu pai chegou a falecer, né? De um choque elétrico lá em casa. Aí pronto, aquele desmanteiro, acabar a família, tudo. Aí você vai para outra fase da vida, né? Trabalhar. 14, 15 anos de idade. Eu tinha 14 anos de idade, minha mãe a gente passando perreio. Foi assim, Robson, quando a gente tem o pai e a mãe desenrolado aí, como tu tá falando, sabe, né? Com sabedoria, com juventude e trabalho, nunca passa mal. Não, passa dinheiro. não. Em nenhum momento eu tenho certeza que vocês ficaram sem dinheiro, sem perspectiva. Cara, a gente chegou a não passar fome, né? Porque os tios da gente ajudavam, na época era o Zé Maria, dono da Cebrita, tia Sônia, meu primo Antônio Carlos, né? Tia Aurísio, do outro lado, que tira a Iracema também, que foi uma pessoa muito presente na vida da gente, né? E quando meu pai morreu,
A gente passou um mau bocado, sim. Pois Muito, é, mas aí muito. foi a Chega até brinco que a gente chegou a dividir um ovo, eu e minha irmã, com um gato. Não, eu digo assim, foi o primeiro momento, de fato, que vocês passaram uma Foi. grande... Vai uma grande perca, né? Ave Maria, até hoje não supera, né? E o que houve nisso aí? Você conviveu na rua da gente, você viu que ali era um antro de perdição, né? Da batata com som, aquela coisa todinha. E eu comecei a trabalhar na parte de vender poupa-ganha. Então, vendia aquela cartelinha de poupa-ganha, ganhava R$1 na cartela. Ia lá no centro, na Avenida Imperador, pegava as cartelas. Aí vinha prestar conta toda sexta-feira, todo sábado, né? Que o sorteio era sábado. Aí ganhava R$1 em cada cartela. Ia de bicicleta. Cara, eu rodava demais. Depois de poupa-ganha, de noite eu festava tecido com minha mãe e cobria botão de camisa e cambrá de linho. E final de semana a gente ia vender batata frita em festa. Né? Descascava a batata. Tô meio ruim aqui porque tomando essa injeção para emagrecer, o cara fica com dificuldade de falar muito, né? E minha mãe a gente assava batata frita em festa, enfim, ganhava a vida, né? Do jeito que dava. E minha mãe começou a viajar para Macapá para poder ganhar a vida e teve que deixar um pouco a gente de lado. Minhas irmãs ficaram cuidando da casa, a Guilmar e a Yara. E eu não comecei a mexer com som. São em 3 na sua casa. Tu é o do meio, né, Robson? Eu sou do meio. A Guilmar, que é farmacêutica, a Yara, que não é médica porque não quer, que entende mais que muito médico, minha irmã. E eu, né, de irmãos. E minha mãe teve que ir para Macapá, ganhar a vida para poder reformar a casa, aquela coisa todinha. E disso minha mãe conseguiu sustentar a gente. Não vendeu um terreno, não vendeu um imóvel, né? Para dizer que não vendeu, acho que vendeu um para pagar o colégio, sempre a gente estudou em colégio bom. Na época também a Tia Maria ajudou muito, pagou o meu colégio, ela conseguiu formar a Guilmar. E eu não me formei porque não quis praticamente, que comecei a trabalhar, né? Começou a trabalhar muito cedo, né, Robson? Ganhando dinheiro ali muito cedo. Cara, o cara tá doido. O cara quer ir pra cima, né, do trabalho. Ir pra cima do trabalho. Eu tenho certeza que até tu deve ter tentado entrar em faculdade e tudo, mas o cara... Cara, eu faltava 6 meses para me formar em 2 faculdades, administração e análise de sistema, eu abandonei. Porque tudo que eu olhava, o que um administrador e um analista de sistema faz? É pensamento infantil, né? Vai gerenciar, não quero ser gerente não, quero ser dono. Então, eu tinha esse pensamento aí de essa faculdade ia me atrapalhar. Faltava 6 meses, pô, faltava nada para me formar, pô. Eu abandonei tudo. Mas enfim, não me arrependo. Me arrependo de não ter diploma, né? Uhum. Mas não me arrependo, teria feito tudo de novo. E comecei a mexer com som. Né? Quem me levou para mexer com som foi o Dedé da Batata. Ele mexia com som lá no Marcelo Som, na Pontes Vieira. E o Marcelo Som me deu a oportunidade de trabalhar lá 1 ano. Né? Trabalhei 1 ano no Marcelo. Estou bem novinho. 15 anos. 15 anos de idade. 15 para 16 anos, eu acho que eu tinha. E depois de 1 ano, eu era estagiário. Eu coloquei a loja lá em casa. Tu lembra do Nivaldo? Passou quanto tempo no Marcelo Som? 1 ano. 1 ano? 1 ano. Né? Sou grato demais esse cara, Ave Maria. Um amigão meu, até hoje tenho uma amizade muito grande com ele. Ele tem loja de som ainda? Ele mexe com som. Tem um espetinho também. Né? Amigão meu, gosto demais de verdade, de coração desse cara. Né? Tem um problema muito grande comigo que é a gratidão. Né? Eu nunca esqueço quem fez por mim. Né? Igual cachorro, né? Não é um problema não, porra, é uma virtude. É virtude. E... Aí tu montou lá na tua casa. Aí eu montei, aí o Nivaldo, Robson, bora fazer assim, cara. Aí trouxe as prateleiras, botou lá, e pegou um som do bug e jogou lá na prateleira. Aí, aqui é o somzinho que eu tinha de um bug, eu vou botar aqui pra ti. Tu vai vender. Aí foi me ensinar, né? Que eu só sabia operacional e aquela coisa todinha. Por mais que eu tivesse passado pelas lojas, não tinha maldade, a expertise, né? Que a gente... Não é nem maldade, é a habilidade ali de saber como é que funciona. É uma habilidade, né? Diga, a maldade de fazer um negócio, esse negócio precisa de ganhar dinheiro, né? Eu não tinha essa expertise, né? Vou dar o nome mesmo. E o Nivaldo chegou, colocou aquela mercadoria na mesa e tal. 2 dias depois ele encosta com o bug lá. Robson, quanto é esse alto-falante? Quanto é esse módulo? Quanto é isso? Quanto é aquilo? Eu disse, cara, isso aqui é tudo teu. Ele disse, não, cara, me vende. Eu te dei, agora tu tem que vender. Outro dia eu falei com ele. Esse é um amigo nosso que mora em Brasília hoje, né? Um cara é um pouco mais velho do que a gente, tipo 8 anos, sei lá. E aí ele que te impulsionou, né? E do outro lado era o Dedé. Né? O Dedé botando pra trabalhar no som dele. Quem é o Dedé, Robson? Dedé da Batata. O cara teve o primeiro paredão de som aqui, um dos primeiros, né? Foi ele, Aqui Frutas.
Monteiro da Arte Som, os paredões que era só, na realidade, chamava de paredão que empilhava uma caixa em cima da outra, né? E amarrava com uma corda e tinha um paredão de som. Nesse mundo do automotivo do Ceará aqui, Robson, o pessoal lembra dele, conhece ele? Não conhece. Pô. É histórico, é lendário, é? Só automotivo, ele é uma paixão, Ítalo, que ninguém explica não, pô. Não tem aquele negócio que tá olhando ali um som tocando, não sabe por quê. Então, a paixão tu acaba criando ídolo na tua mente. Muita gente vira ter ídolo para você porque tem um som, né? Então, Robson, o Dedé, então, é Era conhecido Maria, até hoje? Até hoje, o Dedé era conhecido. A Dedé era parceira, assim, ganhar um cidadão do som automotivo cearense, né? Ele que começou esse negócio aí. Engraçado que era sem querer, né, Robson? Era porque gostava mesmo da brincadeira, né? Agora, assim, o que trouxe muito, né, na época? O que eu enxerguei na época? Visibilidade, né? Um negócio de muita visibilidade. Então, por mexer com um negócio diferente, porque quando você mexia com som, tinha 4, 5 lojistas aqui no Ceará. Não tinha internet, não tinha nada disso aqui. Então, você tinha que aprender na marra. A marra mesmo. Né? Então, era aprendendo nos erros. Não tinha produtos que tem hoje de teste. Enfim, não tinha tanto conhecimento como tem facilidade hoje. Então, você tinha que aprender, tirava som na época quem realmente sabia, né? Realmente sabia tirar som. Hoje está mais fácil para você fazer o negócio acontecer. Então, nós comecei a fazer o negócio de som, aí devagarinho. Transformou tua casa numa loja, né? Foi, cara, tem uma história muito engraçada disso aí. Eu tenho que contar essa história porque, para mim, não tem não. Ô, Beto, essa história tem que ser contada. Eu não contei em podcast, mas tem que contar. Depois fazer um corte disso. O Beto, ele é um vizinho que ele motiva muita gente na frente e por trás ele taca o pau. É o coxinha, né? Que a gente chama de coxinha. Só que é um negócio engraçado que ele faz mesmo, acho que é pra gente rir. Não pode ser diferente, não. Aí, não sei se tu lembra daquele chip da Oi, 31 anos? Eu tinha arrumado uma namorada, que hoje é minha esposa, em Pacajus, e tinha... lá em casa era um corredor de 4 metros de largura, né, por 50 de fundo. Aí tinha as paredes, banheiro estrutural, que não dá pra você fazer um corredor só, né? Eu cheguei pro Beto, já estava um certo tempo já no mercado, uns 2 anos, aí eu disse, Beto, macho, eu reformei essa parede aí, ó, bora dar uma olhada. Aí chamei ele lá fora, ele olhou lá dentro, porra, mas ficou top, macho, tu vai ser o maior nome de som automotivo do Brasil ou do mundo, ele disse, né? Ele fala, rapaz, você vai ser o maior nome de som automotivo do mundo. Aí, ô, Beto, obrigado. Aí cheguei na hora de ir embora, disse, Beto, eu vou lá pro interior que arrumei uma namoradinha, né, de família, na boa, começar a me aquietar, acho que eu já tava com 19 anos, né? Aí ele, vá, rapaz, vá que você tá bem. Família boa, né? Família boa, conheci, fui lá naquele dia, você tá bem. Aí sentou na calçada e ligou o pré-A pra mim, ei, Robson, eu vou aqui botar no... Fica escutando aí que eu vou perguntar ao Beto aqui. Aí deixou o celular ligado. Né? E aí, Beto, o que tu achou da loja do Robson? Que loja? Ah, é a loja dele, macho, ele não pintou a loja. Que loja? O quê? O cara pegou a garagem da mãe dele, derrubou as paredes, caiu a parede e disse que tem uma loja. Aí disse assim, macho. Parece que ele inesquecível, né? Parece que ele tá se ajeitando, ele foi pro interior agora. A namorada dele, que interior que ele tá devendo até a alma, foi se esconder dos cobradores. Cara, é bem motivacional, velho. Doido, macho. Que motivação, né? Que motivação. Aí, enfim, então, aí começamos. A gente sempre no podcast a gente brinca um pouquinho, né? Fala de negócio, fala de brincadeira, porque a gente viveu muito isso aqui, né? Tem até uma... comecei a mexer com som e comecei a me aperfeiçoar nisso aí. Na época, Ítalo, pra tu entender, todo mundo dizia que o segmento não ia dar certo. O Dedé dizia, todo mundo. Cara, qual foi o momento que tu levou mais a sério, assim, Robson? Foi quando começou a entrar dinheiro? Eu lembro que tinha uma fila de carro lá pra montar, todo mundo te procurando o tempo todo. Cara, na realidade, quando eu fui levar a sério, tem uma pergunta que tu fez que até hoje eu não sei responder. Eu sempre trabalhei com som por gostar, né? Gostar muito, 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 muito mesmo, muito, muito, muito. Aquele cara que virava a noite e parava tudo para fazer. Eu fazia tudo. Não tinha hora, né? Não tinha hora não. Eu virava a noite, eu fazia caixa, eu instalava o som, eu fazia tudo, né? E você vai ganhando gosto, né? Tem um resultado, aí você termina o serviço, o cliente está gostando ali, pô, tem aquele elogio, aí tu começa
Aí falei, o ego, tô novo demais, né? Aí, cara, E ainda que ganhando bacana. dinheiro. Aí começou a ganhar um dinheirinho, que era bem diferente de trabalhar em qualquer canto, né? O CLT, né? LT e tal. Comecei, aí sempre quem me Ei, apoiou Robson, do zero só foi minha uma mãe, né? pergunta que tu falou aí agora. Tu nunca trabalhou em uma empresa carteira assinada? Não. Sempre foi com a tua Não, família e já sempre foi foi. por tua conta própria, Sempre né? conta própria, sempre conta própria. O Marcelo era o estagiário, que chamava o peru estagiário, né? Faz tudo. Faz tudo, fazia tudo. E sempre buscando melhorar, né? Aí nisso, Ítalo, a gente começou a se aperfeiçoar no som automotivo, né? Na época, como eu disse, não tinha muita gente e não tinha, além de não ter uma comunicação, um incentivo, não tinha nada que incentivasse fora minha mãe. Minha mãe que sempre dizia, vai que dá certo, né? Era sempre minha mãe na época. Que até hoje sempre é minha mãe, né? Minha mãe, hoje minha esposa também. Mas minha mãe lá atrás, ela dizia, vai dar certo. Todo mundo dizia que o pai vai estudar. Eu dizia, pai, isso aqui vai dar certo. Então eu conseguia enxergar um futuro nisso aí. Por quê? Porque comprei uma folha de madeira, comprei o carpete, comprei a cola de sapateiro que você cobria a caixa. E o custo que eu tive na época não era como a gente é hoje, né? Bem formado. Mas sabia que tinha um lucro muito bom, uma margem muito boa. A transformação daqueles materiais ali, né? Ele já dava ali a metade do salário mínimo na época. Rápido, né? Rápido, em um dia. Aí eu disse, rapaz, isso aqui é bom. Então eu tô fazendo o que eu gosto. E daí eu comecei a ganhar dinheiro. Né? Fazendo o que gosto, ganhar dinheiro. Aí contratei um, aí fui contratando outro. Né? Aí começamos a ganhar dinheiro no negócio, Ganhei muito dinheiro mesmo. E a propaganda era mais o Dedé da Batata ou era o Boca a Boca? O que Era o Dedé da Batata, e se tu parar pra pensar, era um negócio legal. O Dedé da Batata, ele fez o Dedé Água na Boca Chips. Na realidade, quem montava o som dele era eu, Tico, na época, e o Marcelo Som, pra você ter noção como era complexo montar o som. Na época, né? Três profissionais. Eu Tico Som, mexi no som. Eu era o que, dizia assim, eu era o menos entendido dos três, na época, certo? Mas eu era o cara que sabia fazer o marketing. O adesivo, eu estava presente na hora, né? Então o Dedé estava ali, eu estava ali com ele, todo solteiro, cara, novo e tal. Bora. Era o peru, praticamente, mas o peru útil, né? Uhum. Então fui pegando confiança, o cara viu o som dele tocando, eu quero fazer um som com esse cara. Eu sempre tive noção de som, de não botar antes de beber, né? Porque você bebe, perde a noção. Mas tirar um som bom. Né? Uhum. Aí, enfim, colocamos a loja. Aí quem criou o nome Robson foi um amigo meu lá do Colégio Santo Inácio, que era o Pirão. Pirão? Pirão é o nome dele, até auditor da Cefaz hoje ele. Né? Cara muito inteligente também. Aí disse, cara, por que tu não bota o nome da loja? Robson. Mas, na verdade, o nome da história toda já estava no teu nome, né, Robson? Já estava escrito. Aí nós, depois da loja, nós compramos um galpão do lado, que é na Padre Antonino. Mas, Robson, antes de ir para isso aí, cara, qual era a tua maior habilidade, assim, que tu acha que tu tinha para som? Para dar tudo certo, né? A maior habilidade é não desistir. Não desistir, porque dentro do meu negócio, eu falar em pontos específicos. Hoje, com a visão que tu tem hoje, olhando para trás, assim, rapaz, o que fez eu chegar? Por exemplo, o que foi que fez eu não desistir, ou fechar, ou mudar para outro negócio? Na realidade, Ítalo, eu sempre busquei fazer muito que ninguém faz. Né? Sempre busquei fazer. Né? Quando eu comecei a fazer som, eu já tinha pessoas boas perto de mim, como sempre você tem em todos os negócios. Né? Só que na época você não sabia aproveitar. Né? Eu tive um cara, quando eu comecei, que isso me alavancou muito também, e eu fui enxergar isso no tempo. Tipo um funcionário? O Black CD. O Black CD, ele era o pintor lá da minha loja, ele pintava caixa, né? E eu nunca falei isso em podcast, falei nada em canto nenhum, porque eu vim enxergar isso há pouco tempo atrás. Que ele foi o melhor cara, que já passou, foi ele era dos melhores. Ele pintava caixa, era aquele malandro, o Black era malandro. Ele botava o pessoal para trabalhar. Fala aí quem é Black CD, macho. Black CD é o Chiquinho.
Não, mas fala aí quem ele é. Rapaz, Hoje o Black CD, todo mundo conhece o Black CD a nível todo mundo nacional. conhece, Banda, né? nacional, né, cara? Ele era bem malandro, assim. E ele era funcionário do Robson aí, ó. Começou aí chegou lá. aí e disse, Robson, macho. Ele chegava um cliente lá fora, ele dizia assim, cara, que hoje eu teria outra visão com esse cara, viu? Não tinha largado esse cara não hoje. Ele chegava lá fora e dizia assim, Robson, esse cara quer montar um som de 2 alto-falantes. Quando o cara chegava, ele entrava na mente do cara, bicho, e o cara vinha fazer orçamento comigo de 2 alto-falantes, voltava pra ele, e o cara dizia, não, eu quero botar um de 4 alto-falante. Ele tinha um poder de articulação muito grande, falava bonito pra caramba, inteligente, muito inteligente, o Black é muito inteligente mesmo. Sabe qual é a minha visão que eu tenho dele? É. A gente entrava lá, ele tava todo sujo É. de madeira cortada, Macho, né? era E sem camisa. Aí... Ele Fortão, forte. era fortão. Aí ele pegou começou a botar vinheta nos pendrives de som. Black CD, só vinheta ele botava. Aí começou, aí disse, Robson, eu queria mexer com pendrive, gravação de pendrive. E na época ele usava o programa que a gente conseguiu para ele, foi um notebookzinho, o programa SoundForge, acho que era 7.0, se ele depois me corrige se eu estiver errado. Black Master, faz isso aqui. Baixa aqui bota a música aí, assim, mexe nessa parte do grave, nessa parte do médio, solta o resto. Vai deixar aqui, a galera vai gostar disso aí. E isso, bicho, ele fez nome. Mas nome mesmo. Nacional, né? Nacional, macho, nacional. Hoje é pendrive Black CD. Então, até assim, hoje. Então foi um cara que me ajudou muito na época Robson, também. sem internet, né, mano? Sem internet. Ele me ajudou muito, eu não não enxergava isso lá atrás. Depois tu fez uma análise. Ele ia analisar isso um dia desse. Eu disse, rapaz, o cara era chamava isso, fora chamava, da curva, né, era, Robson? demais, cara. Demais. Não tem noção do que ele chamava, não. Então, imagina, tu tinha um som, tu tinha um pendrive bom. Porque todo mundo, o brasileiro, nós somos preguiçosos pra pegar um computador, baixar, procurar música. O cara fazia aquilo ali tudinho, pô. Né? É tanto que hoje tem muita gente vivendo disso, gravação de pendrive, né? E ele praticamente, não sei se na época tinha Isaías CD, pré-CDs, não sei quem CDs, né? E o Black, ele se manteve ali e até hoje tá. As bandas de forró chamam ele hoje, né? Enfim. É um cara que passou tem uns grupos que eu tô com ele manda o link agora pro cara baixar, né? Enfim, aí desse passo aí... Quer dizer que o Black CD surgiu lá no Robson. Foi, surgiu no Robson. Ele pintou o som do Rosalvo todinho, na época, o paredão de 8 graus que foi pro... Aí pintava, mas era preguiça pra trabalhar. Aquele bicho nasceu pra ser patrão, mas... Eu lembro dele, cara. Dá trabalho como funcionário. Eu lembro dele. Robson, e tu nunca quis sair ali do lugar que tu tá ali? Tu nunca quis botar em outro canto? Tu já foi? Lá onde tu fala... Da loja, né? Da Ali loja, da Piedade. Da Piedade. Cara, eu não vi necessidade ainda, né? Não, eu digo na época. Ah, na época? Não, nunca quis sair, não. Porque tinha aquele vínculo que era a casa da gente. Na época, muita coisa envolvida. Comodidade da coisa, né? Comodidade. Casa 3 andares, embaixo a loja. Primeiro andar morava, né? Segundo andar tinha... Já, do jeito que tava dando tava dinheiro, bom, né? Tava dando dinheiro e tal. Só que aí chegou uma hora que a gente precisou crescer, né? Aí compramos aquele galpão que hoje é minha casa, que é a 705, né? Um galpão que na época é 12 de frente por 25 de fundo. E eu comecei a colocar os sons lá. E isso, comecei a ter mais espaço para trabalhar. Só que a gente abusava muito dos vizinhos, né? Não tinha lei proibindo, nem nada. Então era aquela bagunça todo dia. Bairro residencial, né, cara? Todo dia o Dedé da Batata chegava com som alto, bicho. Ia no mercado, era com som alto, baixo. E eu testando o som ali. Pra você ter noção, eu morava do lado do escrivão de polícia, pô. Eu botava o som na porta do cara e ia testar o som na porta da casa do cara. Então você vê como era, né? Antigamente, o que a gente... como era antigamente. O som não era tão potente, né? Mas incomodava. Incomodava, né? Aí levei N multas da prefeitura por conta disso. E comecei a pegar muito serviço, porque tinha espaço para trabalhar, né? E teve episódio de pegar e em uma negociação só ganhar muito dinheiro, ganhar dinheiro para comprar apartamento, ganhar dinheiro para comprar carro ao mesmo tempo, né? Foi uma negociação que eu fiz com um candidato a deputado estadual na época.
Cara, viu o som tocando no Paracuru, aí um amigo meu chamou. Robson, cara, só quer montar se for contigo. Foi até engraçado essa aí, Ítalo, pra tu ver como era a gente. Eu tinha feito um orçamento. Eu gosto de contar isso aqui porque eu não também, coisa que eu não contei em podcast, mas você vê como quando você faz o serviço bem feito, você pega o reconhecimento, mas você às vezes não sabe o seu tamanho, né? Se posiciona como o tamanho que você está, não consegue se enxergar, você não vê o tanto que você está valorizado, né? Então o cara disse, eu quero fazer, era 40 som de moto e 10 som de picape. Aí disse, rapaz, eu faço. Na época era um dinheiro muito grande, se eu não me engano era, isso em 2005, 2004, era 180 mil reais na época. O cara levava os carros, picape e o som de moto. E os orçamentos, ó, você vai trazer orçamento aqui, o prédio aqui na Rui Barbosa, esquina com Santos Dumont, edifício Potenza, nunca me esqueci. Aí eu fui lá com quem? Com o Pablo Rossini, o Hugo Suvaqueira, que é amigo da gente. Cara, os orçamentos eram para mim ter sido feito, eu não tinha feito o orçamento, presta atenção como era o desmantelo na época. Você não levava o negócio bem assim, ganhava o dinheiro, mas não. Isso aqui é muito importante a gente botar em pauta, né, Robson? Pra gente ver como a gente ainda nessa época era jovem e ainda levava tudo. Testosterona lá em cima, né? Não, e eu digo. Tudo na brincadeira. Tudo Você tem um bom produto na mão, mas não é Não profissional, sabia, né, exatamente, Robson? exatamente. E a gente ia chegar nisso aí. Mas isso é muito bom você olhar pra trás e ver o tanto que você evolui. Isso. Cara, quando eu fui subir no elevador, eu disse, pá, vou comer uma coxinha. Aí fui pra uma lanchonete que tinha em frente ao edifício Potenza. Aí pedi uma coxinha. Eu disse, rapaz, eu não fiz orçamento. Aí eu pedi um papel de guardanapo e uma caneta para atendente, pro garçom. Aí eu fiz lá. Não tinha feito precificação de nada. 40 caixas, R$1.000. 10 som de D20, acho que 15 mil reais. 15 mil dá o que dá? 190 mil, né? Aí pronto, 15 mil, aqui dá 40 mil, dá 190 mil. Eu peguei o elevador, subi de chinelo, de short, chinelo, camiseta. Cheguei lá, tava lá o empresário. Você quer o Robson? Bom dia, bom dia. Rapaz, a gente viu um som tocando lá em Paracuru, a gente quer daquele modelo. Não vi nada igual, aí começou aquela conversa, tal. Aí eu com o papel na mão. Aí tinha a secretária dele, ele disse assim, dá o orçamento aí. Aí o telefone de um tocou, o telefone de um tocou e saiu. O deputado tocou o telefone, saiu na hora. Aí dá o orçamento aí pra Ana Maria, não lembro o nome da mulher. Aí eu peguei e joguei o papel de guardanapo em cima da mesa aqui. Aí ela pegou o papel de guardanapo. Aí o telefone tocou na hora. Aí ela parou o telefone, ela pegou o telefone aqui, aí pegou um papel embaixo da mesa assim, ó. Dá uma olhada nesse orçamento aí. Se tu ficar nesse preço aí, a gente fecha contigo. Ela tá certo. Aí quando eu peguei o papel do guardanapo aqui, ela botou por cima do outro, aí eu peguei e fui olhar. Quando eu olhei o som de carro que eu tinha botado por 15 mil, os caras estavam cobrando 30. E o som de moto que era 1.000, os caras estavam cobrando 6, 7. É coisa absurda. Aí eu peguei o guardanapo aqui, embaixo do papel, amassei, botei na boca, mastiguei e engoli o guardanapo. Ele disse, cadê teu orçamento? Eu disse, não, dá pra fechar aí, que você pediu aí. Tá fechado. Ela não viu? Não, nem olhou o guardanapo. Ela nem entendeu, né? Nem entendeu. Aí ela disse, tá fechado, tá fechado, tá fechado. Pois... Esse foi o primeiro dinheiro grande que tu ganhou? Grande, muito, cara. Eu comprei apartamento, peguei carro. Era tanto desmantelo, mas o compromisso sempre eu tive, né? Que eu fui olhar para comprar o material do som, na época era tipo 4 cheques do dia. Eu sacava um, comprava um carro, um apartamento, terreno. Sacava outro, era isso aí. Eu sacava outro, era para farra. O último que foi para pagar o material de som. Ah, porque eles pagam em 4 vezes, né? 4 cheques do dia, né? Você ia sacava lá, só que não era muito dinheiro. Aí eu... Isso aqui, pessoal, a gente tá falando de 25 anos atrás, né? Era, 25 anos atrás. Aí, executei o serviço tudinho, fiz o pós-venda do cara, tipo, deu um paredão de 8 graus de comissão pro cara, bicho, interior. Na época, era tanto dinheiro
que A margem era tão boa, não, né? não tinha não. E eu fazia tudo, E chamava. outra, mas às vezes, sabe o que é que acontece, Robson? De repente ele já tinha feito orçamentos e tudo, já tinha uma base. Ele queria fazer com a gente, porque viu tocando. Ele tava com o orçamento pronto, mas viu o final de semana só Não, tocando. e eu digo a base de preço que ele fez foi numa loja com nota fiscal, com Não, tudo. uma loja, né? É, não, eu digo, né? Concorda comigo? Sim, não era uma garagem, né? Que Não, não é questão de garagem, é que tu tava naquele início ainda e ele gostou do som que tu Sim, fazia. sim, gostou do som. Vai ver se ele faz por esse preço, aceitou, vamos embora. É isso Simbora. mesmo. Aí fechei o negócio. Aí, de lá pra cá, bicho, foi só alegria, né? Lógico que tem. Alegria e muitos contratempos, como todo empresário tem. Não é um Robson que tem, não. Todo empresário tem Qual contratempos. foi porque assim, quando você inicia ganhando dinheiro e trabalhando, você é muito jovem, Robson, qualquer dinheiro que entra é lucro. É lucro, Tá, exatamente. beleza. Quando foi assim, alguma coisa, porque a gente tinha o hábito, nessa época que tu tá falando, de receber cheques, Tudo. de ser muita coisa na palavra, não tinha tanto. Tinha, cara. E o cara andava com o carro cheio de equipamento foi que tu emprestado. qual foi a primeira decepção que tu teve assim, que quase quebra o negócio? Existiu esse momento? Cara, Ou não? eu fiz muito negócio. Assim, quando começou a ter poucas restrições no som automotivo, lá atrás já, começou a ter uma lei aqui, outra lei ali, 2004, eu acho, 2005. Muito perseguido, né, Robson? Ah, Maria, segmento. cara. Porque incomoda muito, né? Tocando no lugar errado, ele realmente incomoda muito. Quando começou a ter perseguição, comecei a ficar com medo, né? Então comecei a querer migrar para outros negócios. Aí foi o erro. Porque eu sabia que o negócio era bom, mas tinha medo de ver só daquilo. Entendeu? Então, parti para banda de forró. É natural, né? É natural, cara. Parti para banda de forró. O cara tá ganhando dinheiro aqui, né, Robson? Quer botar aquela história, botar os ovos em outras cestas, né? Não botar em só uma que só. o meu não tinha esse pensamento de botar em outra cesta. O meu era assim, eu vou botar outro negócio por segurança, que hoje você vê que é isso, né? Vou fazer o negócio por segurança mesmo, né? Como tu falou aí. Eu queria ter dois negócios. Aí tinha a banda de forró que foi colocado pelo meu tio, entrei de sociedade na banda. E na época eu perdi muito dinheiro também. Fora o tempo que você perde. Como era o nome da banda, Robson? Pra ver Gata se o pessoal- Garota. Pra ver se o pessoal lembra aí. Gata Garota, e nós tivemos ela e a Forró Sochote depois, junto com ela. Porque a Foi gente- um bom negócio, Robson? Cara, o negócio em si era bom, mas Qual a visão que tu tem hoje? Tu acha que seria um bom negócio hoje? se tivesse as pessoas certas, sim. Todo negócio é com pessoas certas. Mas em que sentido? Na banda em si ou na Sociedade. administração? Sociedade. Administrativo, sociedade, tudo. Porque nós chegamos no patamar de... Você tocava num forró no sítio por R$800, não pagava nem a folha, né? Folha, custo de combustível, tudo para poder aparecer, né? Porque nós do forró no sítio. Nós chegamos a tocar por R$8.000. Aí começamos a inaugurar a obra do governo do estado, aqui na capital. Se o cara for um Colocar assim. escritório mesmo, né, Robson? Dá pra ganhar dinheiro, né? Assim? Você pega aí, os meninos começaram lá atrás também, o Camarote, o da Vibe, que era A3, né? Tudo gigante. Os caras levaram o negócio a sério. Só que assim, eu tinha sócios, que um era minha prima que era cantora, outro era meu tio, outro era Rosalvo. Eu já dono da Loki Blindagem, amigo meu. Né? Empresário de vários negócios, né? O Rosalvo é. E o negócio tinha tudo certo para dar certo, né? Mas não deu. Enfim, depois da banda. Na banda, Robson, teve algum momento de alegria ou foi só um negócio que de repente Só gasto. foi tentativa? Não, a Alegria teve uma comemoração quando a gente fechou com a Casa Civil, para poder fazer inauguração de obra, que onde o valor era bem maior do que você recebia tocando em show. Então é um negócio seguro, né? Quando a gente tive uma reunião com os meninos da A3 na época, era Isaías, Carlinhos, André, e chamaram a gente para ir lá no Parque Recreio, tinha estourado uma música na banda na época. E eles marcaram uma reunião com você? Marcaram a reunião comigo lá, comigo, meu tio e minha tia. Lá, meu tio e minha prima, lá no Parque Recreio. Que é a cantora. Aquele Parque Recreio Sul, né, que fechou ali lá. E os meninos, na época, a gente sempre tocava abrindo para aviões, tocava forró no sítio. A banda era bem solicitada, que era uma bandazinha bem redondinha e tal. E eu me gostava da banda, né? Tava para abrir. Aí, na proposta, eles chamaram a gente para a sociedade. Vamos ser sócio. E como é que seria? 51 pra gente, 49 vocês, mas tem que tirar o Rosalvo.
Aí eu disse, não, mas sem... Deixa eu dar uma ligada pro Rosalvo. E o Rosalvo estava desligado. Putz. Aí um deles disse assim na hora, né? Tem que ser agora decidido. Eu disse, não tem como decidir agora não, porque... Se deixasse para depois, não ia perder a tem que ser agora, oportunidade. porque a gente não quer um cara rico no meio do forró, não. Era o Rosalvo muito rico. Teve essa fala? Teve essa fala. Aí disse, cara, é complicado porque o cara é sócio e amigo da gente, né? Amigo particular. Então, é complicado você tirar um cara. Tanto que depois que passou a reunião... Tu quis segurar a tua palavra, né, segurei a palavra. E eu segurava de novo hoje. E aí ele disse assim, pô, você não vai tocar em canto nenhum. Onde a banda... Dito isso? Foi dito. Você não vai tocar em canto nenhum. Se não fechar, não toca mais em canto nenhum. Eu disse, tá, beleza. Não problema não. E começaram a cancelar. A vaquejada, primeiro E quando ele atendeu o Rosalvo, tu contou a história pra ele? O Rosalvo já, parece que já tava sabendo, aí disse, cara, era pra ter aceitado, eu ficava por trás, blá, blá, blá. Eu não sabia, pô. Não sabia que... Acho que foi maturidade tua, Robson? Tudo foi maturidade, total, pô, total. Primeiro eu não teria nem entrado no formato que eu entrei na sociedade, né, da banda. Aí começou a imaturidade daí. Como assim? Porque era tudo muito na confiança. Não era papel assinado, não era contrato, não era... Entendeu? Era tudo informal, tudo, né? É meu primo, é meu tio, é família, é irmão do meu pai, Hoje seria diferente isso aí, né? Hoje, no formato que foi, nenhum negócio que eu fiz eu faria lá atrás. Hoje eu não faria não, né? Porque não dá pra você trabalhar na informalidade. Só de boca, né, cara? Não dá não. Na porque fica naquele negócio de tu disse isso, não disse, né? E o contrato tá ali, né? O contrato é bom por isso, né? Enfim, aí passa a fase da banda, realmente não tinha como você trabalhar Só uma pergunta, Robson. A banda, ela foi o primeiro negócio grande, assim, paralelo que você teve à loja? Foi. O primeiro negócio grande paralelo que a gente teve. Na realidade, a banda começou, não foi eu que comecei, foi meu tio e minha prima e eu entrei. E acabei gastando muito. É porque tua prima já era do ramo, né? Da música, isso, artista, né? É. Pra quem não sabe, a prima do Robson era aquela artista, né, que fez bem sucesso na banda Estilos, né, Robson? Ela tocou há muito tempo com Cirano, banda Estilos, tocou um bocado de... Tão boa, a minha ela era muito boa. Era. Carol e a Gabi, as duas tocam bem, cantam bem. Então foi o primeiro negócio que tu botou grande. De que seria, se tivesse seguido tivesse com a cabeça que eu tenho hoje, acho que a gente estaria gigante, né? A gente tem uma cabeça diferente hoje, né? Mas que a raiz do negócio era boa. Porque banda, bicho, não tem como dar... não tem como não dar depois que ela estoura, né? Uhum. Então... E na verdade, né, Robson, aqui na cultura nossa aqui do Nordeste, teve uma época que todo lugar tinha muita festa, faltava era banda, né, cara? Exatamente. Hoje tá faltando banda pra prefeitura, banda de nome, né? Pois é, mas eu acho que você não foi de todo ruim, não, porque você com a cabeça boa ali na época, empreendedor, querendo vencer, né? Viu uma oportunidade. Tudo serve de lição, né? Tudo é lição, né? Não deixa de ser. Foi pra cima, né, Robson? Foi pra cima, né? E nada que foi colocado, Ítalo, eu acho que comigo ou outras pessoas que estão devem se identificar muito com isso, foi à toa, né? Em paralelo, eu tinha a banda, mas eu tava subindo a loja de todo jeito. O nome da loja, não a estrutura física da loja. Eu não enxergava a loja como um negócio, a Robson. Um negócio, assim, como eu enxergo hoje. Querer escalar, então, eu tenho um conhecimento que a gente tem hoje. Eu sabia que eu ganhava dinheiro dali. Eu sabia que eu tirava o sustento dali. Mas eu não tinha aquela visão de ser o maior, de ser o gigante. Estruturar, né? Departamentalizar, né? Estoque, setorizar. Vendas. Escalar, tanto que teve gente que começou depois de mim, hoje tem indústria, né? De caixa, enfim, de alto-falantes que surgiram do segmento. Então, a gente tem indústria também de amplificador, que é a Sony Max, a gente já fala sobre isso aqui também. Vamos, já vai falar. Mas, de todo jeito, a gente eu não tinha essa visão empresarial. Mas não é você não, Robson. A gente está falando de uma época bem analógica ainda, bem no início, e que a gente ia muito macho. Era, de fato, cara... Errando e acertando. Errando e acertando, tomando prejuízo, na informalidade mesmo. Informalidade. Nessa época era demais, mano. Até 2010, eu acho, o cara meio que ia levando, né, Robson? Ia levando. Cara, aí teve cenas assim que marcaram mesmo, foi quando que deram um up na minha loja, no meu nome, foram quando eu recebi um orçamento na época do próprio Rosalvo fazer um som,
comigo, eu não consegui pegar porque o cara que tinha indicado pediu uma comissão muito alta. Eu tinha que, ali eu já estava precificando mais ou menos, tinha que deixar a comissão do cara e ganhar o meu e não tinha como. Então perdi o serviço, fui para outro cara, fazer em outro canto. Aí eu disse, rapaz, perdi um cliente de potencial grande. E realmente é perdido, porque não tinha como. O que ele queria fazer? Era Era paredão. paredão, né? Né? E acabei perdendo o serviço, mas enfim, aí fez um som no canto, fez em outro. E um certo dia ele estava com um som no Morro Branco. Não tinha sido eu que tinha feito com o pessoal da A3 na época. Aquele auge, aviões, solteirões, play, moído, ele que forró no City, aquela coisa todinha. Eu tô talvez até misturando as datas, né? Um antes e outro depois, mas enfim. Ah, sim, isso aí tu já tá falando Do paredão, que a gente fez um paredão junto, eu e ele, né? Ele quem? O Rosalvo. Pois é, é porque essa história é antes, né? De Essa tu ser história é um sócio pouquinho com antes. ele, né? Isso. Foi quando tu conheceu ele. Foi. Aí, é porque eu tô voltando, mas essa história é importante cara, falar. É muito importante porque eu acho que junto com o Dedé da Batata, né? Eu acho que o segundo paredão assim que realmente ficou marcado foi Não, esse aí, foi, né? foi. Porque assim, o que aconteceu com ele? Como foi que eu consegui me reaproximar, né? Eu vi o que eu tinha feito, né? E não tinha como. Tu perdeu o cliente, Perdi né? o cliente de potencial. Eu tava no Morro Branco certo dia, pá, ele tocando lá com os meninos na beira da praia, paredão na beira da praia, ele me liga. Cara, tu tá onde? Aí eu disse, tô no Morro Branco. Eu, pô, não acredito não. O que foi? Macho, meu senhor deu um problema aqui. Vem aqui, pelo amor de Deus. Aí eu desci pra praia. Cheguei lá na praia. Na beira da praia tá ele e o Carlinhos Aristide. E o som parado. Aí o que foi? Para de tocar os graves aqui, eu não sei o que é e tal. E o pessoal mexendo, o pessoal tinha montado o som dele mexendo. E tu Aí, só me dá uma olha, chave, aí eu peguei um alicate de corte, uma fita isolante, a chave de fenda. Olhei, testei direitinho, bem ligeirinho. O amplificador tinha uma função chamada bridge. Tinha queimado um canal e tá funcionando do outro. Eu só fiz ligar os falantes em série, liguei no bridge. Tinha parado o canal. Tava tocando a metade que era pra tocar. Ligeiro, Robson. Ligeiro, coisa de 5 minutos. Eu entendia muito e já tava entendendo bastante som. Pá, o som tocou, chegou. Quando o som chegou, ele... Puta que... Esse é o cara. Ó, aí chegou pro cara que tinha montado o som e disse... Quando acabar o carnaval, eu levei o som lá pra loja dele. Não quero saber, não. Aí mexeu no meu som é ele. Aí toma um uísque, toma não sei o quê. Aí foi quando começou a amizade com o Começou. Rosalvo, né? Aí, pá, terminou, aí levou o som pra lá. Como é que vai ser, Rosalvo, aqui? Levou o som pra lá. Cara, faz um paredão aí que seja bom de rodar. Aí eu fiz. Paredão que seja bom de rodar. Todo amplificador machine, na época, PA. Que eu nunca gostei de som com bateria, som grande. E fiz esse paredão, né? Aí disse, cara, tá na hora de mudar o som com um certo tempo. Um som melhor e tal. Aí ele disse, macho, eu não quero estar gastando dinheiro com som, não. Ele disse, mas foi o seguinte, tu entra com os equipamentos, entra com a montagem, mas os aluguéis são meus. Aí disse, fechado. E aluga som? Eu disse, aluga. Fechado. Aí beleza, aí fiz o paredão, pintei cor de ouro e tal. Tudo sem maldade nenhuma. Pintando, vamos pintar aqui cor dourada. Aí pintamos cor de ouro, Ouro Vila Rica, o nome da tinta. Aí pintamos o paredão. Aí tem uma gravação do CD do Chão de Avião lá no Forró do Sítio. Leva o paredão, Robson, aí levei. Foi bom pra tu porque ele era no meio da galera, né? Aí, pá, Chão de Avião lá. Aí começou, bora Robson, paredão de ouro ali, aí batizou, paredão de ouro. Na época foi sucesso, Robson? Ave Maria, cara. Eu comprei aquele apartamento do Eito de Fátima com aluguel do paredão. Foi mesmo, Foi. cara. Era aluguel de paredão. Na época eu alugava um som a 6 mil reais. Na época. Só Muito aí bom. engatava na Hilux que tinha, pô, ia pra todo canto com ele. Rodava a disposição grande. Sucesso. Sucesso. Então, assim, me agarrei com isso. Fiz o nome, porque o paredão de ouro foi um som que eu nunca... Eu regulei ele chamado de regular de ouvido, nunca foi colocado nenhum instrumento de medição nele para regular o som, foi sempre meu ouvido mesmo. E eu botava para tocar. Então, puxava bloco em Aracati, puxava tudo. E fiz o nome da loja mesmo. Eu me lembro que em 2012, já, isso era 2009 para 2012, nesse tempo aí, 2012. Esse período, né? Nesse período. A gente montou esse paredão de ouro. Quando a gente montou esse paredão de ouro, trouxe muito cliente. Então o cara queria montar um som. Aí aquele cara via Robson, e o cara que tem dinheiro, e disse, eu quero aparecer. O que eu fazia? Um paredão. Né? Ele fez um paredão. Todo mundo queria o igual, né? Aí o desocupado começou a aprender, a mexer. Enfim, aí começou a subir as lojas de som. Aí o cara queria um alô do Chão de Avião, como é que ele aparecia? Com um paredão. Um alô do cantor? Um paredão. Né? Então, começou essa história de paredão. Paredão. Então meio que vocês criaram ali um movimento, né? Sim, aí quem começou com o aluguel de paredão fui eu.
paredão do estado do Ceará fui eu, o pessoal aluga o paredão de som, quem começou fui eu, né? E hoje todo mundo, quem tem um paredão, tem um aluguelzinho, né? Uma política aí faz fila para você. Evento, né? Evento, né? Enfim, depois do paredão, voltando para a história do Robson, depois dessa fase, a loja chegou a ter, eu me lembro que minha esposa estava na parte administrativa da loja, foi a melhor época financeira do negócio, quando ela estava gerindo a parte financeira, e eu muito empolgado, fizemos o Sítio Robson em Horizonte, certo? Que a gente fez o Sítio Robson, a gente fazia evento lá com o paredão de ouro, tinha um paredão, tinha um sítio. A maioria da parte do terreno do sítio não era minha, é só uma parte do terreno, era da minha prima. Foi quando eu, com o sítio, no auge do Sítio Robson, fui chamado para ser candidato a vice-prefeito de Horizonte. Tu sempre gostou, a tua família sempre foi de negócio de política, Foi. assim, né? Tá envolvido, né, Robson? Aí eu fui naquela de empolgação, sem pensar de novo, mais uma vez. Isso, mas também que você tinha o quê? 30 anos? Eu não lembro, mas Por aí, né? mas não 25. justifica não. Foi um mau negócio, Robson? Tá doido, rapaz. Não tem como ir pior não. Ó, tudo isso que a gente tá conversando é importante a pessoa jogar pra vida dela, né? Pra Fazer uma jogar, análise, né? Só que é aquela história, é a faculdade. Aí o que me conforma é dizer, pô, a faculdade de medicina o cara gasta 1 milhão para se formar, passa 6 anos e tal. Só que eu digo para minha esposa, rapaz, quando é que eu vou me formar? Ou faculdade que não termina, né, Robson? Aí a minha esposa sempre isso, olha pro teu negócio, olha pro teu negócio, olha pro teu negócio. Aí, beleza. Fui candidato a vice-prefeito, eu tava com dinheiro guardado na época, passado carnaval e tal. Então, quer dizer que teve a banda e logo em seguida... Vice-prefeito. Aí, quando eu terminei, que eu perdi a campanha, que a gente perdeu a campanha, eu digo, rapaz, eu tava com ponto alugado já, apalavrado para alugar na Guanambi, pra fazer um negócio bacana. Aí tinha uma ampliação da... Tinha, já tava começando a pensar grande, né? Minha esposa por trás. Uma grande avenida aqui na cidade de Fortaleza, né? Avenida Guanambi. Exatamente. Aí eu digo, rapaz, vai dar certo. Era até o pai do Ednardo, da Matheus Carro. Da Quirais, Onde é? Do lado do posto, você vê no Hospital Tem Prudente, do lado direito tem um posto, aquele pé de colado, que é a loja de moto. Ah, vixe, cara, Total top. Era top Sei ali. qual Aí é, atrás ia bacana. ser o galpão e a loja de exposição na grandão. frente. E minha esposa com tudo organizado, cara. Pessoal trabalhando, era agendamento pra montar um salão na loja. E tu gastando dinheiro do outro lado. A torneira aberta. Torrando mesmo. Cara, Mas, cara, isso é um erro muito comum, né, Robson? Se tu parar pra analisar, o cara começa a ganhar dinheiro com uma minha coisa... minha mãe fala assim, rapaz, o que tu já gastou, Robson, pelo amor de Deus. Tentando acertar. Aí eu disse, mãe, eu vivi. Tentando acertar. Aí, Não é o cara que fica naquela, pô, não fiz, ó. Não fiz, Aí, beleza, quando a gente chegou eu terminei, perdi a campanha. Cara, aí tu tava com a tua loja dando certo, ganhando dinheiro. Sim. Porque prestação de serviço... Teve um cara que chegou pra mim, todo. O cara não tem dinheiro, não tem espaço físico. Qual é a dica que tu dá pra ele começar? Eu daria, né, para ele prestar serviços de alguma coisa. Sim. E aí eu escutei uma vez um bilionário falando que se ele quebrasse, não tivesse nenhuma banda, zero dinheiro, ele ia pra praia fazer massagem. Olha que genial, né? Mas não passava fome, né? Mas não passava fome. O que eu quero dizer é que prestação de serviço é a melhor coisa. Tu falou também aqui nesse episódio que transformar ali folha de madeira e tal numa caixa de som, o lucro é altíssimo, né? Na época era Tua empresa bombando, aí começa aquela loucura de querer fazer outro negócio. outro negócio. Aí tu botou esse negócio desse sítio Robson. Pronto, aí E entrou na política. nós colocamos Que sítio. loucura foi essa? Nós Tu colocamos... acha que foi uma loucura Loucura. ou foi um acerto? Loucura. Assim, tudo serve de aprendizado, né? Mas como aquela história que eu falei antes, até quando tu vai se formar, pagar para se formar, né? Eu coloquei, até dar bom dia pro pessoal aqui, que a gente está no podcast do Giro de Negócio, nosso amigo Ítalo. Em breve vai sair, viu, galera? Vai sair no YouTube, a gente vai deixar para vocês aqui, tá vendo ao vivo aqui? Cortes e o vídeo na íntegra, né, o Robson? vídeo na íntegra. Toda a Vai ter história aí muito do Robson. Aí, Ítalo, então, quando eu tava no auge do Sítio Robson, Paredão de Ouro, muito som e tal, aí me candidatei a vice-prefeito de Horizonte, né? E, enfim, perdemos a campanha, né? Graças a Deus. Por que, graças a Deus, cara? Porque não era aquilo, né? A gente não queria ser. O político
Eu não queria, não era aquilo que eu queria para mim. Tu acha que foi vaidade, Robson? Cara, loucura, cara, empolgação. Eu tinha uma admiração muito grande, que eu ainda gosto dele também ainda. O Rochinha, né, que foi candidato. Tu pegou corda, foi, Robson? Cara, foi. Eu era muito impulsivo, né? Eu já sou menos hoje. Muito impulsivo. Mas, então, cara, tu sabia que isso eu vejo como uma qualidade? Quando o cara quer uma coisa, ele... né, eu tenho essa virtude da resiliência, né? De ir pra cima mesmo. Né? Então eu peguei e fui candidato, né? A vice-prefeito. Só que eu fui candidato, bicho, no melhor momento financeiro da empresa, né? da empresa. De onde eu ia começar, que eu falo, escalar o negócio. Né? Mudar de patamar. Ele tava praticamente... Pra quem tá nos assistindo aqui, Robson, naquela câmera ali, o diabo, ele chega com várias oportunidades pra você quando as coisas... Não é quando tá ruim, não, ó. É quando tá bom. É quando tá tudo bem. Sim. Aí chega um bocado de oportunidade, várias tentações, né, Robson? Sim. Aí, beleza, fui candidato a vice-prefeito de Horizonte e nisso eu digo, rapaz, perdemos tudo. Aí eu disse, não entro mais em nada. Não tem mais perigo eu entrar em outro negócio, não. Não vou entrar em nada, não. Acabei que recebi o convite do Kleber, meu sócio, que hoje é meu sócio da Sodimax, para poder entrar no negócio da Sodimax Amplificadores. Né? Mas chegou a comprometer a empresa, Robson? O quê? Essa história da política e Sim, desse sim. sítio Robson e a banda? O sítio Robson, ele se pagou, praticamente. Mas eu digo a banda, porque foi uma coisa em seguida, né? A banda comprometeu, foi um dinheiro muito grande na época. Chegou a ter ônibus, essas coisas? Ônibus e Kombi, bicho. Ônibus e Kombi, era duas bandas. Né? Então, comprometeu a banda, comprometeu a empresa, como o sítio não comprometeu. O que comprometia é porque eu fazia as coisas muito rápido, né? Então, para fazer um sítio daquele com 10 banheiros feminino, masculino, tudo com entrada, com mural, tudo eu fiz em 30 dias. Piso, tudo. Então era muito rápido. Eu sempre fui muito rápido para fazer as coisas, né? Gosto de resolver logo, começar e terminar. Né? E quando eu fui para a parte de que acabou a política, né, eu praticamente tive que vender o sítio Robson, porque estava a minha parte, minha prima queria vender o terreno dela, valorizou muito, e eu precisava vender o meu também para pegar um dinheiro, vendi terreno, enfim, aí chega a Sodimax. Mas vendeu por quê? Porque tinha gasto muito. Você não está dentro do seu negócio. Foi uma ressaca grande. Grande, muito grande. Né? Mas, enfim, eu tinha como bancar, né? Porque tinha terreno, tinha tudo. Mas perde o patrimônio, né, Robson? Perde. Né? Perde de um lado, ganhando do outro. É a faculdade da vida. Aí eu parti para... Eu disse, não vou fazer mais nenhum negócio, não. Vou focar só na loja agora. Nesse momento, teve um momento de lucidez ali, no sentido de que aprendeu com esses últimos erros, né, Robson? Junto com a tua mulher, né? Minha Pararam mulher, pra... Cara, minha mulher e minha mãe sempre falavam o que era para fazer e eu fazia o contrário. Né? Eu disse, não, faz isso aqui que eu não estou sabendo o que estão falando, não. Né? Aí eu peguei e disse, eu não entro em mais nenhum negócio. Aí sempre o Kleber falava comigo no Facebook, cara, eu faço amplificador, eu sei fazer amplificador, eu faço amplificador 220 e tal. Aí eu vou escutar esse cara. Aí eu tive um problema com outra empresa que eu trabalhava e deu a oportunidade para o Kleber mostrar o produto, né? Aí o Kleber chegou lá com o produto, eu vi o produto muito top de verdade, né? Até o Sodimax 4.8 e começamos uma sociedade de amplificadores, né? Que hoje a gente acho que tem 15 anos já na... Já faz 15 anos? 15 anos já Sodimax. 15 anos. De muitos erros e acertos, né? Com o tempo a gente vai... Então hoje, com ele tu montou uma indústria? Hoje a gente tem uma indústria, sociedade, né? Hoje a gente vende a gente exporta, a gente vende para o mundo todo, graças a Deus. Né? Hoje nós temos vários produtos de soluções para o cliente, né? A gente vai aprendendo com o tempo que tu tem que fazer um negócio que supra a necessidade do cliente, né? E a Sodimax, o Kleber tem uma visão muito grande e muito futurista. Ele é muito futurista mesmo, é fora da curva, o cara. Então, a gente colocou essa empresa, a gente apanhou muito mesmo, mas muito. Olha, eu nunca vi na minha vida
dizer para você que, primeiro, empreender no Brasil, né? Você tem uma empresa de eletrônico no estado de Ceará, né? Com um governo que não ajuda em nada. Nada, 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 nada. Não lhe ajuda em nada. Não lhe ajuda em nada. Né? Mão de obra escassa, né? Não tem uma mão de obra bem qualificada para o segmento de eletrônica aqui no estado de Ceará. Então é uma peia que não é todo mundo que aguenta, não. Colocar uma empresa como nós colocamos essa empresa de amplificador e estar vivo nesse mercado de amplificador. Qual foi o maior desafio aí para botar ela, o Robson? O maior desafio da empresa sempre foi o financeiro. No começo, todo começo é difícil, porque você compra um material da China, você está brigando com os gigantes. Acho que no Brasil não passa de 10 fábricas de amplificadores, no Brasil todo. Né? E você concorrer praticamente com esses caras. Os caras que já vêm anos de mercado, 30 anos de mercado, 25 anos de mercado. Né? E a gente, os caras estão em São Paulo, São Paulo é um mundo, né? E a gente está em Fortaleza. Os maiores estão em São Paulo. Maiores que eu digo assim, as maiores Sim, as indústrias. Sim. São Paulo. Os maiores são em São Paulo. E No Nordeste tem quantas, Robson? no Nordeste, aqui eu falo do Ceará. Ceará tem 2 empresas, né? Até uma vizinha nossa. Aí no Ceará duas. tem 2, né? No Nordeste tu não sabe, não, números. No Né? Nordeste. A indústria de amplificador, a gente está Indústria de falando, né? amplificadores. Tem 2, acho que no Ceará tem 2 ou 3. Né? A gente mais 2. Né? Tem uma fábrica também de fonte aqui, que é o Davi dos Módulos, também está fabricando hoje fonte. Cara muito inteligente também. Então, assim, é muito desafiador o negócio, uma indústria de eletrônico, né, no estado de Ceará, mas a gente conseguiu, posso dizer que a gente conseguiu chegar onde a gente queria, que era na excelência do produto, né? Fazer um produto que supra a necessidade do cliente, que é hoje... Dá um filme, né, Robson? Dá um Montar filme. uma indústria dessa, dá um filme, Cara, não dá, não? ô Ítalo, se tu for no terceiro andar da fábrica, vou te levar lá pessoalmente para você ver o filme que dá. Você vai olhar, você não acredita. De tantos erros que tivemos no percurso. Né? E Você todo faz erro é prejuízo, né, Robson? Ave Maria, Paga muito caro para aprender, né? muito, muito, muito caro mesmo. É muito caro mesmo. Né? É um mercado, você está no mercado de águia. Então você tem que estar muito preparado. Como é que você vai agir, como é que você vai escalar o negócio, colocar o negócio para frente, né? Aí nós temos a fábrica de amplificador e hoje temos a Robson também está se modernizando muito, né? Cara, eu ia perguntar isso, que antes da gente estar aqui juntos, né, eu fiz um levantamento, botei no Google, vi alguns vídeos seus, pessoas que marcam enfim, que estão ali ao redor da marca Robson, né, que estão ao seu redor. E percebi, Robson, que muitas empresas fecharam, muitas pessoas continuam ali com os serviços básicos. Você foi um cara que, ao meu ver, né, se não o único, um dos poucos que conseguiu ter a abrangência nacional. Por exemplo, a gente aqui juntos, um convite aí para um evento, né, em São Paulo. Sim. Né, vez ou outra você está em contato com pessoas de outros estados, então você foi um dos únicos assim que de fato manteve a empresa, verticalizou com outros produtos, que a SoundMax é uma realidade hoje, continuou com os paredões, né? História do paredão hoje, que a gente vai já falar sobre ele, o maior paredão do mundo, não é isso? A carreta, né? Carreta Manimotos, né? Que não Pronto. saiu ainda. O que foi que você fez de diferente na sua concepção para que você alcançasse isso? Eu vou tentar resumir para não ser muito longo. Não, mas pode falar aí o que você achou. O que você acha? Quando a gente colocou... Resuma não. Então vamos por partes. Quando a gente tinha a loja, teve a pandemia, né? No primeiro dia de pandemia entraram no galpão, contar um pouco da história para você entender. E levaram, na época, equivalente a 127 mil reais de mercadoria. Não tinha a segurança que tem. Tu fala que foi assaltado. Foi. Entraram lá e levaram. Na realidade foi assaltado não, entraram. Né? Não tinha a segurança que tem hoje, né? Na época, e eu deixava a mercadoria lá, hoje não tem. E a segurança já é outra. Ainda tem essa, né, Robson? Aí começa a pandemia e tal, então eu estava praticamente morto, quebrado. Eu estava com um funcionário, que era o Chapolin, que é
funcionário de guerra da gente, sou até padrinho do filho dele. E Chapolin, macho, vamos se segurar aqui e ver o que vai dar. Na pandemia todo mundo sofreu baque, né? Então não poderia ter sido diferente com a gente. Né? A Sodimac era um paralelo, a Sodimac estava ali, pelo contrário, para a Sodimac foi bom a pandemia na época, e para a gente, para a Robson foi horrível. Né? Então, vi as dificuldades, coloquei um pessoal para trabalhar, mudei minha postura como empresário, comecei a olhar o funcionário como um colaborador essencial dentro do negócio, um cara, olhar para a vida do cara mesmo. Né? Eu comecei a olhar para os caras diferentes, tentando ajudar de todo jeito. Só que às vezes você ajuda pessoas erradas. Né? Você tem aquilo ali, a promessa, a conversa é bonita, mas as atitudes são diferentes. E eu não tinha como enxergar isso, mexendo com muita coisa. Eu sou responsável pela venda da Sodimac, setor de vendas é comigo. Sou responsável pelos projetos da loja, da Robson. Então eu ficava gerenciando muita gente. Ao mesmo tempo, todo dia tinha reunião e não tinha resultado. Uma equipe mesmo, sabe, para desanimar o empresário. Só que aí cabe o gestor, né, ter uma visão, um ponto de visão diferente. Eu não tinha como. Eu tinha colocado um salão para minha mulher. Mais uma vez eu com medo do meu negócio dar errado, coloquei um salão para a mulher. E minha mulher conseguiu botar o salãozinho dela para frente, está andando, graças a Deus. E eu fiquei na loja apanhando. Eu e meu cavalo de guerra, Chapolin. Aí chegou um cara, essa história aqui tu vai ver, pra montar um som. Esse cara mandava uns áudios pra mim de 5 minutos, 10 minutos, bicho. Eu dizia, porra, é música, meu irmão? Resume aí. Né? É um podcast, né? É música, 5 minutos, que eu não escuto, cara, não tem perigo eu escutar um áudio de 30 segundos, 40 segundos, pra mim já é desgastante, que é muita gente falando ao mesmo tempo, cara. Então a gente tem 181 mil seguidores, não tem como... Só em uma rede social, né? Só no Instagram, né? Aí fora o WhatsApp, que não para de ligação, de mensagem, tudo, graças a Deus, é sempre pedindo orçamento, esse tipo de coisa. E muita dúvida que a gente tira do pessoal também. Então esse cara chegou para... Esse cara veio de São Paulo, ele é daqui, de Itatira. Aí, seu Robson, eu queria fazer um som contigo, um Transformer. Transformer é um carro que você mata o carro praticamente, compra um carro, mata o carro, corta o carro, faz tudo. Aí eu disse, mas tu tem 5 minutos para tu dizer o que tu quer. Aí eu te imagino um cara que manda áudio de 5 minutos para ti, tem 5 minutos para tu. E ele muito paciente, inteligente, ele abriu o sorriso. Aí eu disse, não, nem 5 minutos tem não. O que tu queria? É montar um Transformer. Eu disse, não monto. Era isso aí? Tchau. Só que o cara inteligente, ele trabalha comigo hoje. Ele disse, rapaz, eu vou esperar por aqui, quando ele tiver mais calmo. Aí eu entrei, aí vi que tinha sido grosso com o cara, e voltei. Bicho, meu irmão, desculpando aí, eu não queria ter sido grosso, é porque a pressão tá muito grande aqui, fui roubado e muita gente... Foi um momento muito difícil pra tu, né, Robson? E aí ele pegou... Não, eu digo assim, ele veio falar contigo num momento... Numa hora difícil, né? Aí ele disse, olha, rapaz, na classe, acesso geradores, né? Top, viu, menina? Aí ele disse assim, Robson, eu queria fazer esse som contigo e tal. Aí eu disse, macho, e eu no desespero atrás de gente boa, né, para trabalhar comigo. Eu disse, tu mexe com o quê, meu irmão? Rapaz, com pintura. Eu disse, tu é bom mesmo em pintura? Aí disse, rapaz, eu montava, vai mostrar as fotos e tal. Eu montava assim, tal. E por que tu veio embora? Ele disse, eu quero ficar próximo da família aqui e tal, do interior, do meu pai, minha mãe. Aí eu disse, macho, é o seguinte. Mas foi o seguinte, tu quer fazer o que aqui? Não, vou montar uma oficina de pintura aqui. Eu disse, vamos embora aqui olhar um ponto. Eu sou muito da hora. Chegar e bora ali. Aí já fui atrás do ponto e tal. Pra tentar me redimir, né, com o cara, pelo tratamento que eu tinha dado. Aí conversando com ele, eu disse, macho, tu é bom de pintura? Sou. Pois pinta esse gerador pra mim. Bicho, o cara pegou o gerador, desmontou. E nisso que ele desmontou esse gerador, Deixa aqui. Ah, eu vou querer um cafezinho. Bota aqui, obrigado. Nisso que ele pegou o gerador e desmontou, ele fez peça que não tinha para vender. Pegou um pedaço de plástico, saiu emendando, e eu olhando. Porque isso aí eu tenho uma percepção muito boa para quem sabe mexer com quem tem essas habilidades assim, de resolver, né? Cara, esse cara deixou o gerador zero. Aí eu disse, meu irmão, esse cara é bom. Uhum.
cara é bom. Aí chamei ele. Tem mais gerador aí, ele. Bora? Foi. Vou ficar contigo até dezembro. Até hoje, viu? Isso tem mais de um ano. Aí ele pegou e disse assim, vou ficar contigo até dezembro. Aí eu disse... Isso foi em que ano? 2020, 2021? Ano passado. Apesar que tinha sido na pandemia. Ano passado. Aí ele disse, eu vou ficar contigo. Aí começou a ficar comigo. Ele e os meninos, todo dia eu fazia reunião e ele calado na dele, olhando, escutando. Para um lado, para outro lado, para outro lado, para outro. Aí eu inventei de mexer com banda de novo. Aí botei 2 cantores, abri empresa para vender banda. Aí botei logo 2 cantores. Aí, enfim, outro erro, né? Que você disse que aprendeu lá atrás e acaba não aprendendo. Só que agora é diferente, que é a área digital, papá. Aí lá vai o diabo tirar do foco de novo. E ele chegou e disse, começou a mostrar serviço. Que aí te tira. Aí começou a mostrar serviço e foi um outro gasto grande, viu? Começou a mostrar serviço, e resiliência. Eu quero saber, Robson, que eu fiz um estudo, fiz uma análise, percebi que a tua loja, né, o teu nome, o Robson, ele se mantém muito forte. Não só aqui no Ceará, mas como no âmbito nacional. Âmbito nacional. Pessoas que falou em paredão, lembra de você, falou em módulos, Pronto. lembra de você, falou na história do som automotivo, lembra de você, no Brasil todo. E outros lojistas, outras pessoas, né, que também tinham Fecharam. nome, fecharam a loja, migraram para outro segmento. O que foi que você acha que você fez, né, para que continue alavancando, né? Pronto. Qual foi a sua estratégia ou foi naturalmente? Pronto, foi naturalmente, é isso que eu estou contando a história de um rapaz que entrou comigo. Eu já tinha uma base muito boa que era o Chapolin. Então, quando você tem um cara bom, você pode sair dentro do negócio que ele faz o dever de casa. Então, teu negócio não fecha. Certo? Teu negócio não para ali. Diferente dos outros que não tinham, né? Os outros lojistas, por eu conhecer a história, eles não tinham. E tinha outro caso que foi esse rapaz que chegou. Esse rapaz que chegou agora, que eu estou contando essa história, foi ele que abriu minha mente. Por quê? Então tu reforçou teu time. Pronto. Foi o diferencial, né? Quando esse cara chegou, nós demitimos 5 funcionários. Ele sozinho, praticamente, produzia pelos 5. É nisso que eu estava chegando, contando a história, para chegar nisso. Então, quando eu comecei a chegar, e ele começou a puxar a rédea para ele, a responsabilidade. Ele disse, tu é empresário. Tu não é operacional, tu é empresário. Pensou, mano. Dê o comando que eu faço. Ele soltou essa para tu? Soltou. Aí disse assim. Isso é porque eu estava na história, não cheguei a concluir a história, né? Mas quando ele entrou, que eu vi a visão desse cara, o potencial dele, ele disse, eu operava com mais de 100 pessoas, eu comandava mais de 100 pessoas. Eu disse, tu era bom em pessoas? Eu disse, sou bom em pessoas. Aí disse, pois comanda essa loja. Aí ele disse assim, tá certo. Eu disse, tu mexe com todo mundo, só não pode mexer com o Chapolin. Aí disse, mas não mexer como? Eu demiti de jeito nenhum. Aqui é carne e unha. Chapolin a gente pôde Não demais, tem né, como, cara, não tem como. Porque assim, aí ele começou. Aí ele não fez nada demais. Quando ele começou a impor, o pessoal começou a pular, começou a pular, começou a ter rejeição. Isso é bom. Dentro da loja. Aí lá vai outro custo alto, custo de demissão. Demitia. Aí ele disse, fique tranquilo que vai dar certo. E eu digo, rapaz, tá tudo certo para dar errado. Né? Perdendo todo mundo. E eu, muito ansioso, vendo aquilo ali, o pessoal saindo. Eu Que ano isso? 2023? 2024 agora. Aí eu digo, rapaz, vai dar errado. Uma reestruturação, né, Robson? Reestruturação. Mas foi muito rápida. Aí ele pegou e disse assim, deixa que eu vou gerir o negócio. Aí vamos chamar o Chapolin para conversa, alinhamos tudo. E hoje ele é chefe de operações lá dentro. Pra você ter noção, hoje, você me perguntou onde é que você viu, o que você fez para segurar. Primeiro, pessoas, eu coloco um percentual muito grande, o Chapolin segurar a qualidade do serviço da loja, porque acho que por mim eu teria perdido muita qualidade de serviço da loja. E agregou com a chegada desse rapaz, né? De um certo modo, ele chegou e disse, Robson, a gente não pode estar dependente de ninguém para fazer nada pra gente. A gente tem que saber fazer tudo. Aí disse, cara, tá chamando muita responsabilidade para tuas costas. Então hoje, a nossa loja, que nenhuma loja tem aqui no estado. O cara tá atualizado, viu? Ele aí. Tá. E só que é uma visão que nós temos futurista. À
À frente do tempo, vamos né? andar junto. Vamos andar junto. Então, esse tipo de gente que a gente quer do lado da gente. Pessoas que pensem como a gente. Ele tá enxergando a longo prazo, né? Longo prazo, exatamente. E eu falo isso com orgulho e com agradecimento, porque hoje eu sou outra pessoa com a chegada dele, porque ele conseguiu organizar pessoas. E eu não sabia lidar. Eu não via pessoas como ele vê. Ele me ensinou a enxergar os funcionários, colaboradores, como colaborador, que a gente conversou agora há pouco tempo, mudou, Robson, mudou. Eu vejo teu tratamento com o pessoal aqui e tudo. E realmente, ele me ensinou isso aí, porque me deu paz para poder eu fazer o que eu sei fazer, né, que é projetar som. Trouxe parte do teu coração, Muito, né, cara, muita organização, né? E Que pela bom. organização e paz. Então, assim, ele começou a agregar mais serviço. Aí ele disse, cara... E pessoas também, né? ele trouxe o filho dele, trouxe outro. E ele trata os filhos como funcionário. Por que eu estou citando o caso? Porque isso ele está muito relacionado, Ítalo, à escalada que eu estou dando no negócio. Então o Robson ele é uma equipe, é a equipe Robson, né? Então hoje nós fazemos dentro do galpão da Robson, nós fazemos o hidráulico, que é o hidráulico. Você chega com um caminhão toco, caminhão só no ferro, né? Você compra aquele caminhãozinho que você pode botar um basculante, colocar. E você faz o hidráulico, que é aquele negócio que levanta o som, certo? Levanta o som. A gente faz isso hoje lá na loja, a gente tem uma marcenaria própria, nós fazemos a ferragem também da marcenaria, que tem que ferrar as caixas tudinho, nós temos o pintor que pinta a caixa, nós temos a parte elétrica, nós trabalhamos com gerador, compra e venda de gerador e reforma de gerador dentro dessa loja também. Hoje, olha só, nós fabricamos amplificador e não precisa de mim para o som, para isso tudo sair, eu dou só o comando. Esse livro é para você levar, vou antecipar, tá? Mas é para você levar, para deixar lá na sua empresa. Não é para deixar na gaveta do seu quarto, não. Porque tem tudo a ver, cara, do que tu tá falando aí. É a equipe 360 graus, é o cara que sabe tudo o que acontece para o processo final ficar pronto. Exatamente. A conversa é assim, me dê a missão e sai da frente. Me dê a missão e sai da frente. Faça a sua parte que a gente vai fazer a nossa. Então hoje, o que acontece? Eu estou tendo outra visão. Então ele disse assim, há 6 meses atrás ele olhou para o galpão do lado e disse assim, esse galpão vai ser teu, do lado aí. Há 6 meses atrás. Foi mesmo, Foi. cara. Há 6 meses atrás. Aí eu disse assim, impossível. Que era um galpão que tinha do lado. Do lado. Tinha alguém ou tava vazio? Tava vazio. Só que você vem de várias turbulências, certo? Turbulência atrás de turbulência atrás de outra. Aí você diz, cara, não tem Eu como não me vejo, eu não enxergo, né? eu não tenho como entrar em outro problema. Tu não consegui enxergar. Não. Né? Só que aí a minha esposa diz assim, tem tanta coisa ao mesmo tempo, tanto problema ao mesmo tempo, por que tu não olha pra tua loja? Eu fiz a Arena Robson agora em 30 dias. A gente fez um investimento lá de mais de 100 mil reais. Para nada praticamente, pode-se dizer assim, porque fizemos um evento, choveu no dia e tal, enfim. Só que quem cabeçou isso foi esse cara também. Esse cara, deixa comigo que eu passo 15 dias lá e resolvo. Então, a loja rodava pelo comando dele e a Arena rodou pelo comando dele. Qual o projeto da Arena, Robson? A Arena Robson é assim, Ítalo. Se você olhar uma perspectiva futura, nós temos que ter espaços adequados para a prática de som automotivo. Certo? O que é espaço adequado? Você imagina que um autódromo, ele tem onde os carros vão correr. O carro não pode estar correndo no meio da rua. Né? Do mesmo jeito é o som automotivo. Então, um som ligado aqui do teu lado, tu não consegue trabalhar. O cara que está bebendo está atrapalhando a As família famílias descansar. não podem descansar. Então, a gente prega isso, né? Então, qual é a ideia da Arena Robson? A Arena Robson, ela foi feita com todo um estudo foi feito para poder a gente ter um negócio que beneficie os vizinhos, certo? Beneficie o município de uma certa forma. Qual o município? Chorozinho. Em que forma, Robson? Arrecadação de alimentos no município, certo? Os vizinhos. O vizinho ele pode vender um lanche lá dentro, ele pode ter o estacionamento do lado. A borracharia, o hotel. Não, eu falo exatamente, eu digo dentro da arena, já dentro do evento. Eu não falo, já a gente parte para... Falou a cidade. Dentro da cidade, isso. É dentro do evento. O que dentro do evento, o que a gente pode fazer para poder o negócio
ficar bom para todo mundo, os vizinhos ali, meus vizinhos. Ah, tu fala para trazer dinheiro, trabalho. Trabalho para um. Então, um coloca ali um lanche, outro coloca a venda do alimento e tal. Enfim, todo mundo sai ganhando nisso aí. E quem mais ganha também somos nós do som automotivo, que temos um local apropriado. Então a Arena Robson quer ser a referência nesse sentido no Ceará. Hoje aqui no Ceará nós temos a Arena Saúde, que é um local lá no Maracanãú. Não conheço. Do Wagner, Arena Sound. Do Wagner, que é um cara bastante organizado. É o único ponto que se segurou regulamentado aqui no estado do Ceará. Aí tem outros eventos no estado do Ceará, né? Mais próximo aqui você não tem outros locais tão bacana como foi feita a Arena Robson. Local interior. Tem os seus diferenciais, né? É, os diferenciais da gente. Então, assim, a gente conseguiu fazer um evento onde o Major chegou pra gente. O Major chegou na mesa, sentado com um advogado amigo meu, e disse assim, olha... Major não, Coronel. Coronel Everton. Ele disse, olha, se for fazer qualquer evento, nos moldes que o Robson fez, eu libero. Muito bem. De boa. Então, quer dizer, a gente não teve uma reclamação, não teve uma denúncia, não teve nada, Ítalo. Nada. Então, você imagina que o cara quer montar um som e tá triste porque ele não tem de ouvir. Tem a Arena Robson. Que vai ser para prática de eventos futuros. Então, tudo isso aí a gente deixou preparado para o futuro. Já, né? Fizemos o primeiro evento, teve chuva, teve contratempos. Foi o mais difícil de todos. Né? Não foi o que a gente esperava em termos de... Mas pelo menos começou, né? Começou. Eu costumo, até minha esposa diz assim, se tivesse dado essa energia dentro da loja, a loja seria outra hoje, né? Realmente. Mas a Arena Robson continua ou ela vai ficar... Continua. Nós temos projetos futuros para ela. Projetos tops, realmente projetos eventos de grande porte, né? Que o pessoal do som automotivo vai ver que vai ser um negócio mesmo fora da curva, né? Um negócio que todo mundo vai gostar bastante. Né? Então é isso, então a gente mexe com a política para poder mexer na lei, mexe com o espaço para poder tocar o som e tem a estrutura para poder fabricar os sons. Né? Então hoje, como respondendo a tua pergunta, o que te fez? Equipe. Né? Agora, como é que tu monta a equipe? Quando tu escuta as pessoas. Você escuta as pessoas, escuta. E tem pessoas que têm uma conversa bonita e tem pessoas que têm uma atitude bonita. Ei, cara, olha a loucura, né? Se tu não volta pra conversar com esse cara... Tá entendendo? Mas, macho, quer que eu fale uma coisa pra você? Pra quem tá ouvindo? Porque tu disse que foi até mal educado. Foi demais, né, demais. Eu, no meu momento de problema na empresa, testosterona alta, muita coisa ao mesmo tempo, muita pressão ao mesmo tempo, você acaba que desconta em alguém que tá perto, né? Não é nem desconto, você vai no automático, né? É automático. É tanto que minha mãe às vezes liga, oi, mãe, diz. Aí ela diz assim, não vai ligar pra ti não, porque todo dia que liga pra tu Aí eu digo assim, mãe, liga pra mim quando eu estiver na praia. Se for. Aí a senhora vai ver que eu sou a pessoa melhor do mundo, mais doce do mundo. 9 horas da noite, quando eu estiver tomando banho pra ir dormir. Eu ligo pra ela, eu brinco com ela, ela até brinca. Ela diz assim, Maria, tá agonia danada. Não, mas é que tem 10 pessoas aqui ali com o telefone tocando. Manda aí. Aí ela manda, né? Às vezes é só pra, né? Até melhorei isso também. E quando ela falou isso aí, essa questão, é porque a gente tá naquele êxtase de querer resolver tudo, né? E quando tu não tinha pessoas? Hoje eu tenho. Hoje eu saio da minha loja, eu posso sair, dou um comando aqui pelo telefone aqui, tá tudo resolvido. Não, a gente tava falando aqui, se tu já pensou, se tu não volta pra pedir desculpa pro cara, mas tu ia perder essa... Pois é, agora é o que eu falo muito, assim, as coisas de Deus são muito bem feitas, bicho. Muito bem feito. Eu costumo dizer pro Kleber, meu sócio, disse, Kleber, a gente só perde o que não é nosso, macho. Nós fizemos uma negociação, pra você ter noção, usando esse gancho de só perde o que não é nosso. Nós fizemos um preço bom para o cliente por esses amplificadores em um som, um caminhão de som. E o cara deu a palavra dele que não ia vender os produtos. Não, eu garanto que não vou vender, tal. O produto deles que ele tinha comprado na época eram produtos antigos. E a gente fez uma negociação para entregar esse produto da linha nova, que era um negócio bastante, a gente abriu mão mesmo para poder colocar. E o cara simplesmente vendeu os produtos. Beleza, que estava pago, foi negociação. Dali, o mal que o cara
tentou fazer pra gente e acabou abrindo uma distribuição dentro do outro estado. Pra gente. Então, na hora meu sócio disse assim, pô, macho, você faz. O cara faz uma sacanagem dessa, tal. Disse, Kleber, a gente não perde o que não é nosso. A gente só vai perder o que, né, o que não é nosso mesmo. Não é pra ser nosso, não vai ser. Pronto. É o dito, né? O dito que fala, né? O que é do homem, o bicho não come. É. Fica quietinho que o que tiver de ser vai ser teu, né? O que tiver de ser será, né, Robson? Aí os planejamentos futuros da empresa aí, né, da Robson. Muito bom. A gente hoje é ligado a vários políticos. Infelizmente o Brasil, ou felizmente o Brasil, você tem que ter muita amizade para poder fomentar qualquer negócio em termos de, dizer assim, documentação, que se precisa mexer em lei. Você tem acesso hoje, antigamente a lei de som automotivo, você não tinha ninguém. Hoje nós temos um vereador que é o Márcio Martins, que é bem atuante, até secretário da Regional 10 hoje, foi convidado pelo prefeito para ser, bem atuante no nosso segmento, que mexeu bastante na lei. Nós temos deputados federais que hoje, qualquer coisa que vier sobre o som automotivo, é feita uma análise, tem uma votação, já tem um acesso melhor dentro, né? Todos tu tem contato, Robson? Tem, diariamente. A hora que eu ligar aqui, os caras me atendem de boa, graças a Deus. Monto som para um deles, né? Muito bom. Então, assim, nós temos no stand-by deputados federais, tem prefeitos, né? Então, quer dizer, nós temos hoje um corpo político por trás do som automotivo, que a gente conseguiu mostrar na Assembleia sobre a arrecadação. Quando você falava de som automotivo, o som automotivo não é crime. Aí o que acontecia muitas vezes? Ninguém quer saber, meu irmão. O político quer saber disso. O político quer saber da arrecadação. Isso é a realidade, é essa. O Estado quer saber da arrecadação. Então, quando a gente foi para os números, o som automotivo rende tantos milhões, tantos empregos, 30 mil. Organizou o argumento, né, Robson? Que foi uma coisa a partir pelo vereador Márcio Martins. Mudar o argumento, mostrar o número pessoal, e o pessoal vai enxergar diferente. É tanto que na votação que teve na Câmara, mudou a visão do pessoal. Porque os números são altos, em todos os sentidos. 7 mil empregos direto, 30 mil empregos indireto, arrecadação quase 1 bi anual, né, entre automotivo e profissional no estado do Ceará. Né? Aqui é a vitrine do som automotivo. Os prefeitos enxergaram que para se eleger, para aparecer politicamente, a forma mais barata é contratar um caminhão de som. A juventude gosta. Então, assim, sabendo usar a ferramenta, que é o som automotivo, você tira. Aí, que é a escalada do som automotivo. Como hoje tem essa perspectiva, esse apoio político, dentro do que é correto, que é o som automotivo legalizado, a gente tem ânimo para escalar o nosso negócio. Né? Investir no próprio negócio e parar de procurar um negócio paralelo. Né? Então, essa é a grande perspectiva de montar. Eu penso na Robson Exclusive, algum nome bacana. Eu penso em montar uma salinha de podcast também. Muito bom. Chamar convidados do segmento. Eu penso em dar, nos próprios segmentos, passar no dia a dia, na prática, os cursos que o pessoal está aprendendo, mas não está tendo como ver, porque aquele curso ele é muito teórico. E eu pessoal, teve esse problema aqui, se resolve assim, um curso de problemas. Na prática, como tirar, né? Problema, na prática. Muita gente faz hoje, só que por nós termos bagagem, tempo de mercado, a gente consegue. Então eu penso muita coisa ao mesmo tempo dentro do meu próprio segmento, né? Para atrair. Aquilo que estava conversando hoje, Robson, o digital está mandando. E legal também, Robson, ver que nesse período todo tu buscou, né, a questão desse treinamento que tu fez em São Paulo. O que é que trouxe de clareza na tua mente quando tu volta, né, de um treinamento assim que tu fez? Do investimento que tu fez nesse treinamento em São Paulo? Cara, o que volta é porque tudo que é falado lá a gente já vive, né? O que é feito falar do treinamento a gente já vive, só que a gente não sabe realocar, onde colocar aquilo ali. Então é muito bacana quando tem um treinamento. Até eu converso contigo e digo, cara, aquilo que tu falou deu um gancho bacana para mim, né? Tu é praticamente um coach também já, né? Não sei se chama ele disso, né? Praticamente da curso, né? Na verdade, eu quero saber e quero que você explique aqui para quem está assistindo, Robson, porque às vezes está na mesma situação, né? Por que o Robson foi buscar isso? O que foi que na mente dele? Você foi uma indicação de alguém? Foi a indicação. A Elis, esposa do Josivane, meu cunhado, Elissandra. E ela tem uma mentalidade também além dos outros. Ela pensa à frente, a menina. Ela é muito empresária, aquela menina. É muito, muito bacana o jeito que ela pensa.
na dela, fechada e tal, mas ela só dá dentro. Ela não dá uma fora não, só dá dentro. E ela disse, ó, tem teu nome, lembrei de ti, que tu precisa de um curso desse. Teu negócio tá crescendo muito rápido, muito grande. Ela pensou num âmbito de tanto o Robson como o Som de Max, são dois negócios gigantes, né? Você pegar a Som de Max, fábrica de amplificador que exporta e tal. E a Robson. Aí eu disse, rapaz, eu vou pela Robson. A Som de Max tá o Kleber lá na frente, então eu vou ver o que eu aprendo pela Robson. E fui. E o que eu aprendi é outro ambiente, Ítalo. Então, você fala só, você desliga o celular, você fala sobre negócios, você consegue enxergar os erros que tem dentro da sua empresa. Só que por eu ter passado pelo processo de ter conhecido esse rapaz que está trabalhando comigo hoje, muita coisa ele tá relacionada a colaboradores dentro do curso. Tu pensou, foi assim, rapaz, eu devia ter trazido, era ele comigo. Rapaz, na realidade, tudo que tava passando é o que ele diz. O cara fala matuta e tal, mas falando como... Sabedoria dele, sabedoria, né? Peia mesmo, né? Aí, quer dizer, aí você consegue ligar o que tá vivendo com o que tá falando. Você liga aquilo ali e diz, rapaz, eu tô errando aqui. Aí foi onde, né, eu li teu livro, aí digo, a escalada vai vindo aqui. É o giro 360 graus, né? Você ter toda a visão. Aí fala com que o rapaz falava para mim, Robson, você não pode estar dependendo de ninguém, tem que aprender a fazer tudo, né? Então, o que o colaborador que foi trabalhar, o que ele pediu? Cara, eu quero tudo registrado. Era carteira, eu quero isso, quero aquilo. É isso. Show, vamos fazer. Ninguém por fora, tudo por não, dentro. Tudo dentro das... Foi igual dentro das 4 linhas. É. Das 4 linhas. E eu fiz. E eu disse, cara, tem paciência que as coisas melhorar aqui, vai melhorar para você também. E realmente tá melhorando para todo mundo. Eu já comprou um carrinho, um dos funcionários da gente, outro, enfim. Você vê a evolução das pessoas, né, Robson? Então, assim, potencial muito grande o negócio tem, né? Então é só realocar. Então esse último investimento que você fez em um treinamento, né, para sua empresa, só reforçou que tu tá indo no caminho certo. Tô. Agora, como eu falei anteriormente, a gente conversando nós dois aqui, né? Eu falei que muita coisa eu já fui daqui para lá sabendo como ia ser, né? Então, eu falei, o que tu fala foi o que eu escutei lá, praticamente, né? O que tu vive também. Aí eu liguei e disse, rapaz, o Ítalo tá vivendo isso aí. Tá nesse momento, né? Tá nesse momento aí. Além, já passou desse momento, né? Ele passou por todo esse processo, né? E na hora que a gente chegou aqui, tu teve aquela convite para a viagem da China. Uhum. Vou me organizar para a gente ir também. Sempre buscar o melhor. Tu é doido, cara? Tá pensando uma viagem dessa, Robson? A loucura? Outro planeta? É outro lado do mundo, né? Que tá mandando a tecnologia hoje. E eu aprendi, Robson, que a gente tem que fazer essas viagens, né? Para abrir a mente, para trazer novidades. Tu imagina um curso, como eu fiz, você tá imerso ali, né? Desliga o celular, tá vivendo aquilo ali. Então tu tá começando a ter outra visão. Teu negócio ele tá ali, tá rodando. Como é que eu vou melhorar? Como é que eu vou escalar o negócio aqui? Né? Tem que tomar esse ponto aqui. Só que tem muita coisa também que é falada que não se adapta pra gente, né? Não se aplica, Não né? se aplica, não tem como aplicar pra gente, né? Agora, um dos maiores princípios foi sobre o colaborador. Valorizar o time, né? Valorizar o time e manter a equipe engajada, né? Mas já tá bom demais, ó. Sabe que teve uma vez uma situação bem engraçada, Robson. Tem que ter muita paciência, cara, para ir para esses cursos, para essas palestras. E essa que eu paguei foram 3 dias, sexta, sábado, domingo. Olha aí, cara. Aí eu fui pagando. E aí no sábado eu cansado, doido para estar em casa, né? Doido para estar com a minha família. O cara falou uma coisa que mudou tudo. Só uma coisa. Foda. Macho, opa, anotei aqui. Obrigado, fui-me embora. Às vezes a gente quer transformar, né? A forma que a gente vem trabalhando, tudo que a gente vem vivendo, mas não é assim. Só uma coisa que o cara falou já mudou e já me deu uma ideia e eu fui embora. Esse treinamento que você foi, né? Você trouxe para você aí que a tua empresa é a tua equipe, né, Robson? A empresa é a equipe. A empresa é processo e pessoas, né? Processo já existe, agora pessoas. Aí tem outro lado bom, né? Eu tô trazendo minha esposa para trabalhar lá dentro, a parte assim, o escritório. Isso aí tudo. tu enxergou também, né? Enxerguei. Demorei a enxergar, porque na época que ela tá, foi as melhores épocas da minha vida. Só que como é
casal, fica complicado quando tu é muito impulsivo, porque eu sou um cara bastante impulsivo, bicho. Fecho um negócio ligeiro, não tenho muita burocracia para fechar o negócio, para fazer qualquer negócio. Não tenho, eu não tenho problema para fechar o negócio rápido, né? E ela já pensa. Então, tem que ter esse freio de mão, né, para pensar, porque os negócios são altos. E onde pode dar errado. Né? Ela diz assim, Robson, tu só vê onde dá certo, não vê onde dá errado. Eu disse, não tem como dar errado. Não tem plano B, que é o errado, só tem que dar certo. E geralmente a maioria das vezes dava errado, né? Ela diz assim, eu não vou falar porque eu vou ficar sendo chata. Eu avisei. Aí é difícil tu não crescer quando tu tem tua mãe por trás, né? Tuas irmãs ali quando tu precisa, tua esposa, pessoas como o Chapolin, que eu não posso deixar de... pessoas como esse Francisco que chegou agora, eu falei, esse Francisco, o Francisco chegou agora, né, com família. Hoje minha marcenaria, que é um negócio muito difícil também, um cara muito bom, tá com a gente, decente, cumpre horário, sabe? Do outro lado nós temos uma sociedade com o Kleber, que é uma pessoa bem visionária também, um cara bastante... 15 anos não são 15 dias que você tá com a pessoa, né? Sociedade é um casamento, né? Casamento. Então, assim, é um contato diário, uma comunicação diária, de evolução. Então, não é fácil também mentalmente o cara diz assim, Robson, a minha esposa diz assim, Robson, tu toma remédio demais para emagrecer. Aí a compulsão alimentar, ela vem pela pressão que você recebe externa, né? Você quer descontar em alguma coisa, né? Ansiedade. Né? E eu tenho tentado muito cuidar da saúde, que é o motor de tudo, né? Mas tu tá muito mais magro, cara, da última vez que eu te vi. Já vai 21 já quilos. perdeu a metade do Robson aí, só barriga, de gordura, né, cara? Aí dá outro gás, viu, Ítalo? Outro gás, o corpo da gente, o que fala, né? Primeiro ore, tome água, se exercite. Então, devagarzinho tá indo, cuidando da saúde, que Parabéns, é o motor. tá indo muito bem, cara. Daqui pro final do ano é outro Robson. Com a graça de Deus, né? Aí a gente vem sempre querendo jogar essa energia toda dentro do negócio, né? Porque além de mexer com som, você mexe com venda, né? O som é tudo relacionado à venda. E venda é emoção, né? Venda é muito relacionada à emoção. Como é que tu vai estar? Se tu não estiver bem no dia, como é que tu vai vender? É verdade. Robson, nesse momento aqui da nossa conversa, eu queria te dar esse presente para tu levar lá pro teu escritório. Rapaz. Né? Obrigado, então. Nós lançamos um livro esse ano, que é A Era das Empresas Enxutas e Lucrativas. Eu já lhe dei esse aqui é para você levar lá para a loja, levar lá para o Francisco, para todos, para sua esposa, para deixar lá para os colaboradores. Vai estar autografado? Claro, vou fazer. E aqui, cara, é um planner, que é uma agenda para você fazer anotações, ter boas ideias. Mesmo, abre aqui a canequinha para tu olhar. Você lembrar aqui da nossa conversa, tá bom? Eu me inspiro muito em ti, Victor. Aí, galera, aqui. Obrigado, Robson. Eu tô aqui tremendo mais de frio, viu? Mas deixa aí. Ai, tá frio, macho. Tá excelente. E é isso, cara. Eu quero que você lembre da nossa conversa aqui. Espero que tenha sido um momento legal. Né? Eu gostei muito. Sabe por quê, Robson? Você é um cara que tem muito a ensinar no sentido de ter energia. Mesmo acontecendo problemas e tal, tu volta e se transforma, né? Se reinventa. Nem todo mundo tem essa habilidade e essa força, Robson. Já se entrega, já acha que é o fim. Porque se você pensar bem, quem é que vive em constante, né, paz no mundo dos negócios? Não existe, né? Não existe. Feito de altos e baixos. Então você que tem essa habilidade, você tem tudo. De ser otimista toda hora. Não pode dar errado, então. Não tem como dar errado. Não tem essa... Cara, tu sabe o que mais eu escuto o pessoal falar comigo no Instagram? Muita gente eu não consigo nem responder, porque é muita gente falando com a gente ao mesmo tempo. Você tem 182 mil seguidores, é difícil você responder todo mundo. Mas muita gente fala em, vou ter um negócio, vou desistir. Cara, eu tenho 28 anos no mesmo ramo, bicho. Quase 28 anos no mesmo ramo. O que eu vou fazer? Eu sou vendedor. O que eu botar para vender, talvez eu venda, né? Mas olha o tempo que eu demorei para chegar onde estou chegando. Construir teu nome, Construir o nome, né? Isso requer, para você estar no comércio, você tem que ter credibilidade. Lógico que teve problemas, passando por dívidas que foram quitadas, né? Mas teve desgaste nesse meio tempo, como todos os empresários passaram, né? Eu acredito que todos.
Até quem... E quem não passou não tem movimento, né, Robson? Não tem movimento. E esse que não passou, no dia que passar, ele não consegue se recuperar quando tiver velho, né? Então, eu vou até deixar uma deixa pro pessoal aqui do meu Instagram e do teu podcast, que a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi quebrar. Por quê, Robson? Por que foi a melhor coisa que aconteceu na tua vida? Foi quebrar. Chegou a época que eu tava ganhando tanto dinheiro que eu tava ficando arrogante. O dinheiro tava subindo em mim. Pensava que era o cara, né? Só eu tinha razão, só eu tinha tudo. Isso aí acontece com muitas pessoas. Eu tô tendo até a humildade de falar, porque foi um reconhecimento mesmo de dizer assim, Robson, por que tu fala que a melhor época foi ter quebrado? Porque eu consegui enxergar as coisas de outro modo, de outra maneira, né? Então eu tava numa constante aceleração, caiu, quebrou, né? Só que a gente que mexe com serviço, como tu falou, não quebra, né? Não quebra. A gente trinca, passa por um momento ruim e volta. Quebrei, mas não fiquei sem dinheiro, né? Como diz o Geraldo Rufino, né? Fiquei sem dinheiro, eu não quebrei, fiquei sem dinheiro. E devendo muito. E nesse meio tempo foi o maior aprendizado que eu tive como pessoa, tudo. Ai, onde que eu errei, o que eu faço? Né? Como eu te falei, chegamos a ter um funcionário na Robson e hoje a gente está escalando o negócio, né? Acho que daqui para frente vai ter contratações, não sei. Eu deixei também essa parte de contratação na mão do Francisco. Vocês dois, né? Na verdade, vocês dois juntos. Isso. Assim, a leitura das pessoas, quem consegue fazer bastante é ele, né? Ele é um cara que tem uma leitura rápida, não tem um quilo. Né? Então, o cara que quiser ser contratado, não espere por mim, vai ter que passar pelo crivo, né? Que muito chama bom, dele. muito bom. Né? Então, a gente vai se abrir vagas logo, se Deus quiser, na Robson. Né? E eu queria também, na inauguração, até te faço um convite, quando a gente tiver... Acho que daqui a 1 ano, 2 anos, não sei, dando tempo de Deus, fazendo a inauguração, tu esteja lá. No segundo ou no terceiro livro já. Mas, rapaz, vamos estar lá e vamos filmar, vamos fazer a festa lá com o Robson. Vamos sim, Ícaro. Cara, muito bom ter você aqui comigo. Né? Agradeço aí a presença aí dos seus seguidores aí ao vivo. Né? Nós estamos gravando aqui. Queria agradecer você que ficou até esse momento aqui da nossa conversa. Tudo é feito com muito carinho, né, Robson? Sim, Ave Maria. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio aí do nosso Giro de Negócios. E vamos deixar aqui bem claro, deixar aqui o link, ó. Ítalo... eu ia falar isso. Na descrição desse vídeo tem as redes sociais do Robson. Sim. Né, tem toda a forma aí que você entra em contato com ele, tira dúvidas, contrata, compra aí também os amplificadores da SoundMax, né? E na rede social do Robson também vai aparecer aí, né, cortes desse episódio aqui do nosso podcast. Show, Ítalo. Obrigado, Robson. Vamos para os próximos capítulos, né? Vamos Amém. Em frente. Valeu, galera. Valeu. Tchau. Eu vou te apresentar a Giro Coworking, especialista em endereço fiscal. Nossa sede fica aqui em Fortaleza, no bairro Joaquim Távora, localização privilegiada e estratégica, próxima a vários pontos comerciais e repartições públicas. Aqui no Coworking também realizamos o gerenciamento e recebimento de todas as suas correspondências e encomendas. A contratação do nosso serviço de endereço fiscal é 100% online e zero burocracia. Em até 15 minutos é possível concluir todo o processo e já disponibilizamos toda a documentação que você precisa para abrir ou atualizar o seu CNPJ. Você empresário que ficou interessado e quer saber mais, clique agora mesmo nesse link abaixo e fale conosco.